Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos, ô Queiroz. E aí? Beleza? Você tá bom? Eu não consigo, cara. Não tem assoviozinho, né? Você... É que tá o Batiano, já tem um assoviozinho no dente. Como que o Queiroz fez Bonitinho. mesmo lá? Queiroz, é. Queiroz. O que ele falou mesmo aquele dia na A van? gente tava no Gru... Qual? No Guarulhos. A gente tava lá em Guarulhos, o Queiroz Beleza. tá chegando. Beleza, beleza. Já tô indo no estacionamento. Cada S era um cuspe. Virou o jargão da banda com força, cara. Cara, eu lembro o dia que a gente tava gravando a música Morada em Mim, há muitos anos atrás, Morada, a Faz música um que a galera tempo, não conhece. Aí passou um vento, Impetuoso. sabe aqui em cima da gengiva que tem aquela A preguinha aquela ali. membrana, né? Aquela preguinha, ficou assim, vem, Ó! vem, faz, deu um... Mano, mas assim, foi meia hora pra Microfonia na conseguir hora. voltar a gravar de tanta você tava crise de riso gravando? que deu. Tava gravando Achei que voz. tava ao vivo. Né? Você faz Loucura. isso aí, mano? E aí, Medina? Fazer. Que É isso, defeito mano? de fábrica. E aí, meus amiguinhos, tudo bem com Defeito de vocês? fábrica. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô feliz. Ô, Bruno, me conta uma coisa. Você fala comprou pra mim. mais 30 camisetas azul? Eu comprei mais. Ah, ele Antes mudou, eu tinha 30 camisetas pretas. ele mudou pra azul. Aí Agora eu é fui pros Estados Unidos, fui no Walmart, compro camiseta Estados de Unidos. $2, só que agora subiu, gente. A inflação tá terrível. 2,70. Não, subiu. Subiu quanto? Tá Dólares? lá pra perto dos $5, mano. Nossa, Caramba! mais que dobrou? 30 conto aí. numa camiseta demais pra mim. Meu aí Deus do céu. É, num tênis também. Cara, Foi. e aí eu comprei, dessa vez foram 7 camisetas azuis. Ah, foi menos, aí, foi ó. menos. Foram 4 vermelhas, não sei porquê, porque eu vou Caramba! parecer uma cereja de bolo ambulante. Você A comprou cidade vai parecer um bolo. Mano, E eu sou a cereja. vai parecer um boneco inflável da Mônica. E eu comprei cinza também. Então, tipo Caramba, você tá inovador, Bruno. assim, eu tô inovando, tô ousado, né? Ousadaço. Tô ousado, tô acreditando que vai dar certo. Isso significa que vai vir uma dieta por aí? É. Tudo Aleluia, glória a Deus. E aí, Ivona, como é que você Tudo, tá? tudo tem limite, Pô, né? esquentou. O som Eu mudou, tô- não mudou? O som? Não tava um eco, daqui a pouco secou? Não, é que tinha que aquele mic tava aberto. Ah. Entendeu? Mas Se você tá quiser bem, eu Ivone? volto, que ele gosta de Não ambiência. precisa não. Você tá com Você ambiência tá bem, mesmo. Ivona? Tá tudo bem? Eu tô cansado, cara, que eu tava em cruzeiro agora mesmo. Cheguei quase que direto aqui. Você tava num cruzeiro no mar? Não, cruzeiro, cidade? Hoje não, cidade. Ah, tá. Cidade. Tava lá resolvendo alguns negócios que eu tenho lá. Alguns negócios. Alguns negócios. Tem uns gado lá. Ô, eu não sei, é mancado os amigos rir desse jeito, né, mano? É, então. E o pior é que se falar dos seus negócios, nós vamos rir também hoje, né? Fela da mãe. Ou chorar. Ô, Jesus. Mano do céu, gente. É, Senhor. E o pior é que se ele chora, eu também posso chorar, né? Então, É, eu sacrifiquei tudo aí. aí, ó. Glória a Deus, gente. Voltando. Coração Exa- do menino. É Coração exato. do menino. Ele tem uma multinacional chamada Isaac, sacrificado agora. Isaac LTDA. Limitada. O sacrifício sou eu, o nome Muito bom. E hoje nós temos aqui o privilégio e a honra de recebermos aqui Ele que é da casa. aquele, né? Quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, que ele era mais novo, né? A fama era tipo Jesus aos 12 anos, né? Caramba. Tipo assim, era um jovem Prodígio. mancebo, mas assim, Prodígio. com né, um ancião vivendo no corpo de um jovem. Exato, era quase a órfã. É. Nossa! Lembra desse filme, A Órfã? Vai ter o 2. Eu assisti, Tá gravando. eu ganhei no 15 minutos de Eu filme. também ganhei. Falei, mano, Mas essa eu me menina não enga- é menina, ela é velha. Eu me sabotei. É igual o cara que tá aqui hoje. Ele é um ancião de dias. Ancião de dias. Entre nós. Aí, Gente, ó. nós temos o prazer, o privilégio de receber o nosso amigo, o pastor Gustavo Strumiello. Palmas aí, produção. Obrigado. Vamos, produção. Nossa, o Cefão veio no Nossa, shot, é mano. que ele é magro, mano. Vamos, produção. Rapaz. A minha palma e do Pô, Brunão a gente, puf, paga, puf, a gente puf. paga bem pra caramba esses caras. Pra bater Alimentação, tudo. E os caras não me batem palma, mano. Vale como transporte. paga, né? Pô, Mano, Não, do o céu. Ceffer foi um rinshot ali agora. um Foi. rio de dinheiro, né, E aí, Sef? Gu? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente, pelo convite, pela recepção. Eu já rejuvenesci 5 anos na risada dessa intro aqui já. O que agora tem 76, né? Agora baixou pra 75. Exato. Bom a idade demais. da pele do Medina. Mas muito bom. Ah, Foi Ivona. boa, foi boa. Foi boa. Foi? Você quer Pô, falar falando dos... de pele do Medina, cara, nada a ver com o assunto. Vai. Pareceu do nada pra mim. Ah, acho que foi o Lê que postou no Instagram.
alguma coisa da Paula Toller. Nossa. Nossa, Cara, mano. Não, aí eu falei, nossa, eu nem lembro mais essa mulher. Fui ver, mano, 60 anos de E idade. tá velho. bem, mano. E tá bem. Não, 60 anos de idade, tipo assim, eu falei, não, eu falei, tô Tá de bem. cara. Mostrei pra minha esposa, e falou, que 60 anos, velho. Nós tá. Não, com 30 tá derretendo. Ela falou, deve usar aqueles No negócios caso, lá. vocês não tá derretendo, tá inflando, né? Se derretendo tá você. Tá né? você tem um pai, o maracujazinho. E aí, Gus, tá feliz, mano? Eu tô feliz, finalmente conseguimos estar junto aqui, né? Cara, pensa num cara difícil, Caramba, velho. Ele é. Pensa num cara Esse- difícil esse de vir aqui cenário no Veio- Hub. já Top. veio gente do Nordeste, vem mais fácil do que você que mora aqui. Que é meu vizinho, cara. 800 metros de casa. Mais fácil pôr eles no avião Mais fácil. do que atravessar aqui. A última vez que ele ia vir, veio o Mark Schubert, porque o Mark tava aqui e ele mesmo falou, não faz sentido nenhum eu ir e o Mark ficar olhando, não faz sentido Ele nenhum. mandou áudio Não. rindo ainda. Eu falei, E mano, muito bom. o Mark, vocês conhecem, né? A mansidão, humildade, ele realmente viria, né? Ele verdade. carregaria Você sua quer marcar? mala. Ok. Carregaria sua mala, né? O Mark. Seria- Então, seria na moral ridículo. que ele é. É ridículo. Viria. Ô, Gu, entre tua caminhada até você chegar hoje, ser pastor, você tem uma história muito louca, né, cara? Porque você começou a caminhar com o Leandro, que é o pastor do Poema, né? Que é o fundador da Poema, nossa igreja. Você era adolescente, né? Aham. E não foi assim, tipo, você foi pra igreja, conheceu, começou a caminhar com ele, como é que foi? Assim, eu fui convertido, né? Antes eu falava me converti. Aí, por uns entendimentos, inclusive conversas com o Mark, eu tenho dito fui convertido. Acho que fica melhor que me converti. Mas numa igreja, um amigo meu sempre me chamava para ir nessa igreja, vamos lá na igreja e tal, e ele era um crente muito chato. Uma vez eu falei, ora aqui em casa que tá ruim a coisa. Ele, oro sim, deu a mão assim para mim. Ó Deus poderoso! Deu um berro, eu tomei um susto. E meus pais estavam lá em cima, eu falei, nossa, nem era para meus pais ouvirem, era só para orar, para melhorar um pouco as coisas. E ele era uns crentão raiz, eu falei, nossa. E eu não queria ir na igreja dele, parecia muito chato, muito ruim. Mas um dia eu fui. Um dia estava bem ruim, e eu lembro nesse dia que olha, essa história é horrível, né? Eu só lembro as vezes que eu tô falando, Ele fala, é muito e bom. vem num freestyle e eu falo, nossa, essa história Fala, é boa. muito bom. Os parentes teu é muito bom. Você é igual eu, você tá falando uma coisa E bem... vai. Você, pum. Inclusive, tem uns 2 parênteses da minha vida que eu sempre penso, vou anotar alguma vez para falar, porque é muito bom, mas eu nunca anoto, eu nunca falo, eu não lembro agora. Sério? Eu não lembro agora. Mas esse dia eu lutava jiu-jitsu, né? Aí Vamos cair no chão aqui pra antes ver, de ir então. no treino, eu Ixi, subi olha um lá, morro mas a não vou, pé né? antes de chegar. Dá pra marcar esse hub só de. Mas tem que ser de O kimono. Ladentinho já Inclusive, desafiou tem uma ele. luta aí, É marcar verdade. até um premiere É aí porque- de pastores. E os golpes que eu aprendi foi de kimono, Vona. Então não dá pra ser sem kimono. entendi. Eu não fiz Desculpa, o módulo 2. Módulo 2 desculpa. é sem kimono. Entendi. Mas eu subi um morro a pé pra ir pra esse treino e antes os meninos, os amigos meus, tudo gente boa, furamos um muro de ferro que tinha, ferro fininho, que era de costas pro terreno baldio, né? Do horto da nossa cidade, vizinha aqui. E antes do treino eu sentava lá, colocava meu kimono, fumava maconha, cheirava cocaína pra não ir tão lesado, né? Coisa leve, né? Leve-se. pra Acalmava pra e aquecer. acelerava. Pra aquecer. Aí eu lembro esse dia eu coloquei minhas drogas em cima do kimono enrolado, eu levava na faixa assim, enrolado, né? Tava fumando maconha olhando. E era uma época que o pessoal da dengue visitava as casas de branco, batendo na campainha e fazendo um tipo de detetização, né? Aí eu tava olhando o kimono, cocaína em cima, fumando maconha, faltando minutos pro meu treino, via lá monitorando a hora, né? Só que eu tava olhando e voou um mosquitinho assim, parou no meu braço. E eu fiquei olhando o mosquito. Aí ele levantou voando e subiu uma bolinha de sangue. Quando subiu o sangue, eu lembrei do mosquito e falei, nossa, tinha as bolinhas brancas nas asas. É dengue. É dengue. Falei, nossa, vou morrer. Eu falei, olha a minha vida. Moleque fumando maconha no fundo do horto, vou morrer de dengue. Falei, não. Meus pais, na época, tinham me colocado numa escola adventista, né? Então, Cabeça de drogado, né? eu O cara ouvi fica alguma... olhando, Não. subir. E depois, então, quando eu cheirei cocaína, depois que começou a bater a bad, eu falei, essa foi minha vida, eu vou morrer, drogado, vai ser hoje. e assistir minha própria morte. Porque eu fui o mosquitinho, eu podia ter batido nele, né? Mas eu realmente fiquei assistindo aquele mosquito me picar. de Deus. Só que aí depois, na depressão, a cocaína dá um prazer uns minutinhos. E quando baixou tudo, eu falei, nossa, olha a minha vida. Eu estudava escola adventista, eu pensei, não foi para isso que eu nasci. Não, meus pais não me botaram
Eu tô lá na escola, eles dão tudo para mim. Eu sabia algumas poucas histórias de Deus. Falei, nossa, e pior ainda de tudo, eu ainda vou pro inferno. Falei, nossa, Deus. E fui treinar jiu-jitsu e péssimo, né, pensando tudo isso. Foi o dia que eu resolvi visitar a igreja desse meu amigo. Aí fui visitar, era um pastor bem crente lá pregando, e ele falou assim... E lá tinha uns 30 membros. O mais novo depois de mim tinha uns 40 e poucos anos. Nossa. E eu tinha 15, né? Então era uma igreja mais de velhos, mas eu sentei lá e ele começou... Tem alguém aqui nessa noite que você falou que você não quer mais viver essa vida. Aí eu senti uma coisinha, eu falei, um monte de gente. Isso aí meu amigo deve ter falado para ele alguma coisa. E Deus está falando com você nessa noite, e você orou que não foi para isso que sua mãe te criou. Eu falei, não. Aí eu já tomei um susto, falei, eu? Falei, não conhecia um tipo de um Deus que vê o homem e que fala com o homem, né? Não era essa a história que eu sabia de Deus. Só que aí no finalzinho do jiu-jitsu eu pensei, não, e eu ainda vou pro inferno. E esse pastor falou, pra você saber que é Deus, e você ainda tem medo que o pouco conhecimento que você tem te diz que você vai pro inferno. Eu falei, nossa, sou eu. Caramba, velho. Esse Mas aí- pastor é o bichão mesmo. Não, e ele era o bichão, fazia oferta, tocava teclado, fazia adoração, pregava, Esse é o raiz. encerrava. É o raiz. Raiz. É o bichão mesmo. E daí, mais uma quarta coisa que ele falou, eu não lembro o que era, mas eu lembro que na terceira eu falei, não, se ele falar mais uma, sou eu. Ele falou a quarta, que só eu sabia. Aí eu caí de joelho na igreja, nem era a hora de cair de joelho, foi feio, inclusive. Mas eu caí de joelho e falei, nossa, Deus tá me vendo. Tipo, Deus tá... Ele viu, ele me respondeu mais ou menos um tipo de oração que eu fiz lá, né? Foi sua primeira experiência. Minha primeira experiência, e eu pensei, agora eu sou crente. Cheguei Tinha em casa... quantos anos? 15. Mano, já tava envolvidaço com as coisas ruins. Envolvidaço. Cheguei em casa, joguei tudo fora. Não tinha um patrimônio de uns R$40 em droga. O que na época... Patrimônio. Na época era bastante coisa. R$40. A inflação agora tá Sensação caro, né? térmica de uns milão. Uns milão. Aí cheguei em casa, joguei tudo fora. Fiquei 15 dias no primeiro amor. Saí, fui até a biqueira de bicicleta falando, perdão, Deus, mas eu não aguento. Eu acho que eu nasci do crime mesmo. Eu fiquei no primeiro amor, mas era um tipo de uma religião lá. Não era uma coisa de pão e vinho ou de intimidade. Eu tinha que forçar a não usar. E eu realmente contava os dias e venci por uns 15. Não usando drogas, né? E eu não sabia que tinha essa vida. Você não tá lá contando o dia, você só tá livre. Então foi nesse meio tempo que eu ficava caindo em drogas, voltava caindo em drogas, que uma mulher que trabalhava em casa, minha mãe trabalhava, tinha 2 filhos e tal, e uma mulher ajudava em casa na faxina, levou um DVD do Leandro. E ela era de uma igreja tradicional, tudo, mas como ela via que eu era jovem, e na contracapa do Leandro estava escrito ex-usuário de drogas, tal. Ex-bruxo. Só que aí tinha cheio dessas coisas. Cheio dessas coisas no mundo evangélico. Eu falei, Pega o martelo do Thor. ex-drogado nada. Porque teve um pastor evangélico que eu conheci, ele falava, irmãs, quando eu usava drogas. E eu, curioso, depois fui perguntar, onde você andava, pastor? O que você usava? E no fim da história, ele fumou maconha uma vez. Então eu tava, tipo assim, com o meu filtro de medir a loucura dos outros, falei, não, você não é louco de verdade. Fumou maconha uma vez, tá? Testemunho de que usava drogas. Não E sabe na o que contracapa, Não sabe. não sabe. Menino que é. E na contracapa do DVD tava ex-usuário de drogas, eu falei, deve ser mais um desses. Só que eu coloquei o DVD pra ver, né? E eu coloquei dizendo, pensa que é louco. Vamos ver esse pastor. E eu fui vendo e falei, não, esse é louco mesmo. Esse E ele com aquele cabelo de PG, Não, ele ainda tava não. careca. careca. Nossa. com Mas porque com eu 3 achei queixos na os época. pastores que eu vi eterno e tradicionais e tudo, e eu vi ele careca, de camiseta, tudo. Falei, nossa, e ele lá, irmãos, Cara de presidiário, tô né? chapado. Eu falei, nossa. Aí teve uma que Esse ele é drogado falou- mesmo, ele subiu o chapado. Não, aí ele teve uma, ele falou assim, eu fui no McDonald's, peguei um lanche, falei, nossa, isso aqui tá uma bica. Só que essa expressão tá uma bica é tipo, é muito pouco, né? É. Só que não existe no mundo. Você só faz isso de um carocinho de maconha que você fala, nossa, tá bica. Porque vem pouco. Falei, nossa, o cara realmente... Entende da coisa. O cara usa no McDonald's. E eu vi ele louco, assim, e assisti a pregação. E a gente foi visitar a igreja dele, eu e meus pais na época, né? Inclusive, o primeiro dia que eu fui visitar, tinha cheirado cocaína. Eu realmente não conseguia ser livre, né? Cheirei, sentei na última cadeira e fiquei assim, Mordendo falei... a orelha. Vamos ver o quanto que ele vai me convencer a parar. Porque eu já tentei e eu não consigo exatamente. Teus pais sabiam? No fim sabiam. No começo não, mas no fim sabiam. Eles sabiam de cigarro, né, e bebida, né? Eu fumava e bebia com eles até, mas droga mais pro fim, né?
Com 15 anos você fumava e bebia com seus pais. Era bem ruim lá. Aí eu não lembro o desdobramento, né? Esse hub é total freestyle, né? Total. Eu precisaria retomar. Mas desse dia que a gente foi visitar, em pouco tempo, quando eu vi, eu estava bem próximo do Leandro, ele ia em casa, era assim... Praticamente que ele foi um meio que Deus me ganhou, porque ele me passou um monte de links, reggae cristão. Eu falei, Mas como é que reggae? rolou essa aproximação? Você foi lá trocar uma ideia? Como que rolou? Eu mandei um e-mail na contracapa do DVD, porque o pastor da igreja que eu fui me disse que era pecado lutar jiu-jitsu. Porque quando você entra no tatame, você tem que fazer assim, né? Ele disse que isso era se prostrar ao mestre, que era o meu Entendi. mestre, que era o Pulga. Preciso encontrar ele para lutar de novo até. O Pulga. E ele falou que não podia, e eu mandei um e-mail perguntando se era pecado, né? A gente trocou MSN e se falava por MSN. Bem recente, né? Bem recente. E o meu pai viu esse DVD, eu mostrei pra ele, falei, pai, vê esse cara, tal, esse cara é muito legal, ele é um pastor diferente, fala umas coisas. E meu pai era bem contra tudo de igreja. E encontrou o Leandro um dia na rua. Falou, nossa, eu tô vendo seu DVD e tal. E meu pai é bem louco, né? Quando eu usava droga, eu pensava, eu que sou louco da família. Mas eu fui cavando as histórias e descobri, não, eu sou o Sandro, o careta da família. O meu pai trocou tiro com polícia, meu pai era louco mesmo. E ele encontrou o Leandro na rua, grudou ele num bar e falou, não, me fala uns negócios. E ficaram umas horas lá no bar, né? O Leandro, tipo, discipulando, assim, conversando com meu pai, a partir dos DVDs. E chamou meu pai para ir em casa e foi aí, mais ou menos assim que a gente começou a andar mais perto, né? Quando eu vi, sem que eu nem percebesse, eu já estava viajando, ele pregava bem, não assim como hoje, né? Mas tinha umas viagens por aqui. A gente estava viajando vários lugares do Brasil, eu estava acompanhando. São Bento do Sapucaí. Tipo. Pindamonhangaba. Enfim. Mas assim que a gente começou a andar junto, eu tinha um prazer de estar com ele, eu não sabia que tinha reggae cristão, rock cristão. Descobri com ele na época também. Então, falei, nossa, isso aqui é demais, esse cara anda com Jesus e ele é livre, nossa. E comecei a andar, servia, eu estudava, né? Eu mais faltava do que ia, principalmente quando estava viajando com ele, né? Então, por anos eu fiquei bem, ia lá na casa dele, a gente ficava lá. Por anos, a minha aproximação da igreja, das doutrinas, das coisas de Deus foi através de estar com ele, né? Eu respondi. E não tinha nada a ver com a Lilian, de repente, essa aproximação. Nunca teve nada, porque eu tinha, tipo, 16 anos. A Lilian, então, menor ainda. Ela tinha, sei lá, 12, 13. Nunca nem imaginava, né? Anos mais tarde, só que eu comecei, talvez meu olho, falei, será? Tá. Sim, gente, ele é casado com a filha do pastor. E aí já tava o caminho todo pronto, né? Nossa, que... Porque ele nunca era o pai da Lília. Até hoje eu sempre esqueço que eu sou, no caso, genro, né? Esses protocolos sociais é difícil de eu decorar o nome dos parentescos. Mas, mano, e como é que Sobrinho. foi a sua libertação? Assim, você tem uma história muito da hora sobre De isso. droga? É. Nesse processo todo, assim. Já vi você contando. Que parte será? Ah, não, agora não vou lembrar. Porque depois pra você. desse dia, eu sentei lá, farinhado, sentei assim, e tinha um dos pastores da casa hoje, 3 fileiras pra frente, ele tava parecendo um mendigo. Quero Tomás, né? Eu posso falar, porque ele é livre, dread, ele é livre, é. E ele veio andando... Dread? Ele usava dread, Mano, né? O Tomás? nem cabelo Tomás. tem, Tomazinho? brother. Usava dread, Nossa, bermuda, essas... dreadlock. Nossa. Mano, eu não consigo imaginar o Tomazinho. Bermuda de... tectel. Os moleque de bicicletinha. Era isso aí. Juliette também? Ah, mas aí entrou um mendigo na igreja, né? Eu até conto essa história brincando, que eu até me confundi quem era quem. Mas entrou um mendigo. Ele abraçou um mendigo, deu um lugar para ele sentar. Eu falei, nossa, caramba. Eu falei, Deus, eu queria ser assim e tudo, tal. Mas uma coisa que marcou lá no fundo, eu vi um alemão grandão, que era o Xandão, né? Falando alto. Mas o Xandão, a gente bebia junto, né? Ele ia lá onde eu trabalhava, a gente sentava na mesa. E nessa época, quando eu bebia com ele, eu não usava cocaína, ele usava. A cada 5 minutos eu ia no banheiro. E eu vi alguém tocando guitarra, eu falei, não, parece, mas não é. Porque eu sentei na última fileira, Impossível. né? No fim do culto... Lá na peixaria? Não, depois. Na Dutra? Na Dutra. Na Dutra. No fim do culto, eu vi ele na loja, eu falei, mano, ele aí, Igor. Eu falei, mano, você tava no púlpito tocando? Eu nem sabia que ele tinha se convertido, né? Ele falou, eu tava. Eu falei, nossa, eu quero ser que nem esses caras e tal. Deus, mas não vou conseguir, eu já tentei. E eu fui na igreja esperando que o pastor me dissesse que eu ia pro inferno, me convencesse e eu falar, não, eu vou parar mesmo, eu vou conseguir.
Por medo, vamos falar assim. Mas ele não falou nada, não teve nada disso. Eu sei que aquele dia eu tinha mais um pouco, cheguei em casa, joguei fora e nunca mais usei. O que eu tinha muita vontade era fumar cigarro, né? Às vezes eu chorava de agonia querendo fumar um cigarro. Sério? Arrumei uns chicletinhos Nicorette até. Nicotina. Que você mastigava, era ruim que doía. Nicotina velha. Mas você dá uma acalmada da substância, mas você perde o ritual, que era legal, né? Você Era pega o cigarrinho, ritual, sai né? fumaça e tal. Né? Faz Então, igual cigarro criança. eu tinha vontade, mas droga nunca mais eu tive. Eu assim, fui tentado, tempo depois, né? Eu trabalhava de cinegrafista. Tô pensando se eu posso falar. Posso, já faz tempo. E o diretor dirigiu uma Kombi cheia dos equipamentos. Eu sentei no passageiro, ele na frente, ele falou, vou passar ele num lugar. Falei, tá bom. Passou num lugar, numa biqueira. Os caras estavam entregando o papelote, a polícia chegou, eles soltaram assim, caiu no meu colo, um monte de papel. Nossa, eu peguei, quando eu fui dar, eu senti o cheiro. Esse dia eu dormi chorando. Sério? Que eu falei, nossa, eu não acredito. O diretor da produtora? É. Né? Olha o telinho errado, mano. Muito bom. Alô, telinho! Então, tipo, foi uma vez que eu lembro de ser alguma tentação, porque daí eu peguei, né? Passou o cheiro assim, eu lembrei um monte de coisas. Mas depois desse dia, essa pregação, eu não sabia descrever na época, mas com certeza eu recebi uma semente, um toque de Deus, porque não tinha uma pregação na minha mente dizendo, nossa, realmente, desse jeito eu vou pro inferno. Mas depois desse dia eu joguei fora, nunca mais usei. Cigarro eu tinha vontade, mas eu tinha mais era vontade luta, de ser né? livre. Um tipo de pouquinho da natureza que sobrou, né? E aí, até da primeira vez lá que você foi na igreja até isso aí, quantos anos passou? Quantos anos você tinha? Primeira vez que eu fui no Poema, Não, quando você parou de usar e... eu parei com 16. foi, tipo, teoricamente rápido. Um ano. Achei que tinha Sim. passado anos e anos. Não, uns meses depois dessa igreja que foi quando eu visitei Poema, né? Aí eu comecei mais próximo no Leandro, falei com o meu pastor, pastor, lá são coisas... Galera mais jovem, o pastor mais jovem. Ele não gostou, mas falou, eu tinha bênção, então eu fui desde os 16. O Leandro Aqui ainda fala estamos. assim, cara, o objetivo do Gu era fazer uma pergunta que eu não conseguisse responder. Você era o questionador Não, pra caramba? até nessa outra igreja, eu perguntava umas coisas que uma vez numa reunião a pastora me falou assim, Gustavo, sabe que eu vejo que você tem muito espírito de confusão. O demônio te trata... Porque, tipo assim, o pastor ficava metade do culto orando em línguas. E eu não sabia nada, né? Pra mim tava certo e tava de Deus, mas eu fui lendo a Bíblia. Eu falei, pastor, mas Paulo falou, se não tiver quem interprete, que é melhor falar em português, por que a gente ora sem ninguém interpretar? É ele. Nossa. E ele não conseguia responder, mas ele era a figura máxima de Deus pra mim. Então eu fingia que entendia e falava, eu tô errada. Ele tá certo. E eu não lembro outras, mas várias dúvidas desse tipo que ele não respondia, né? E no MSN, madrugadas com o Leandro no MSN, eu ia fazendo umas perguntas. Das piores, mais invasivas, pra testar. Sim, né? Eu não vou testar ele, mas eu tinha curiosidade de saber se era verdade, o que esse cara pensa, o que ele acha de certas coisas. Então eu me divertia com umas perguntas Então, mas de enquadro. Desde de moleque, então você já catou a Bíblia e você gostava de estudar mesmo. Não, sabe o que aconteceu? Eu não gostava, mas antes da conversão, eu tinha muitos amigos. Quando eu me converti, eu não tinha amigo nenhum. Eu não tinha o que fazer. E eu ficava lendo a Bíblia. Muita sinceridade, né? Eu não tinha uma paixão, tipo, Gu. eu vou estudar. Mas eu tinha amigos, eles tinham carro, me pegava, a gente saía. Eu me converti, não tinha mais amigos lá na Poema, né? Meu único amigo no início era o Leandro. E eu ficava fins de semana que eu saía, eu não fazia nada. Então eu ficava em casa. E para tentar remir o tempo, já que eu vou ficar em casa, eu ficava lendo. Então daí sim, velho. daí me deu uma paixão de ler. Agora, eu tive um pouco antes, eu tive um interesse. Uma das vezes que eu caí na tentação, assim, né? Antes da Poema, usei... Não é para proteger a igreja, né? Eu poderia ter caído na Poema. É só para conectar aqui. Quando eu ficava nessas indas e vindas, cheirei um papelote que eu caí numa grama, né? Isso era umas 11 horas. Eu falei, não vou dormir até amanhã. Eu devia ter cheirado outro horário, né? Mas agora não vou dormir. Também não tinha o que fazer. Peguei a Bíblia e fiquei lendo. Eu sabia que eu não... Cheirado. Inclusive, esse dia eu peguei a Bíblia, fui abrir o papel em cima e falei, nossa, que eu senti que Deus ia, tipo, me matar de fazer isso em cima da Bíblia. Pus no chão mesmo, cheirei e fiquei lendo a Bíblia. Li os 4 evangelhos, que são meio curtos, né? E também fiquei horas lá, tal, acordado. Não, ler os 4 evangelhos não foi meio curto, não foi 20 minutos que você fez isso. 20 não. Vamos lá, né? Foi algum tempinho. Caramba. Mas eu tive, a partir disso, assim, uma inclinação, né? E também era novidade para mim.
Hoje, talvez, é um pouco mais de disciplina se eu quiser ler os 4. Mas tudo que eu estava lendo eu nunca vi. Tudo era tudo novo. Então, era uma história pela primeira vez que eu estava vendo ali de vários ângulos. Ali ele estava enxergando até o Gandalf. Exato. Na hora. Mas depois, quando eu tinha consciência, eu preciso ler a Bíblia, conhecer mais a Deus. A coisa que mais me motivava a fazer era que eu não tinha mais outra coisa para fazer. Eu não tinha jogos, smartphone com 3G. Sim. Não tinha muito o que eu fazer, eu abri a Você Bíblia. tava no V3 ali. Tipo isso. No Black Safira. Mas aí quando que você começou a sentir essa inclinação? Como é que começou a partir ministério na igreja? E hoje a gente conhece um cara muito bíblico, assim, um mestre e tal. Como é que começou esse desenvolvimento todo? Eu, assim, até tem uma coisa da moda, porém as pessoas perguntam o que pesa mais, né? Dom ou... Qual é outra coisa mesmo, Vona? Você é cheio dos repertórios. Tipo, uma coisa o cara ganha por meio de ficar praticando, né? Esforço. Dom ou esforço. Claro que teve esforços nessa caminhada. Mas talvez como a música para você era meio inerente para mim, ouvir e entender, ouvir e nunca mais esquecer, sei lá, como decorar textos. Uma vez, como eu estudava em escola adventista, né? Às vezes eu tinha o prazer de ficar debatendo com eles. Você guardava o sábado? Nunca guardei o sábado. A gente guarda, mas precisa de uma conversa, quem sabe depois. A gente já guarda o sábado, mas é de um outro jeito milenar, né? Não, vamos falar sobre. Eu gostei da ideia. Não literalmente. Depois você fala sobre, Vamos. Eu vou voltar ao assunto. Mas para esses debates eu me sentia útil, por algum motivo, que eu acho idiota, né? Mas na época eu me sentia útil. Eu ficava decorando textos, anotando, decorando para poder falar no debate, né? Mas tirando isso... Por debate só. Só para fazer aquilo lá que Jesus condena, como que é mesmo? Competir? Devaneios e conversas sem fim nenhum. Só para isso. Mas tirando essa época, eu nunca tentei decorar um texto ou fazer alguma coisa. Ficar decorando endereços. Mas só alguns que eu ouço, que eu já sinto... E eu sei quando eu ouço algum que eu sinto... instalou e eu não esqueço mais. Pode ser alguma vez que eu esqueço, né? Mas, de modo geral, eu tenho uma inclinação. Tem a ver com parcela do dom de Deus para mim, que só para mim é fácil de entender, compreender, lembrar onde está escrito. Por isso tem essa impressão das pessoas de uma relação minha com a Bíblia, estudos, né? Não que eu fico horas diárias lá, lendo, estudando, procurando. Tem estações que eu já fiz isso mais, né? Várias períodos cíclicos, né? Ciclos, né, da vida, né? Teve vezes que eu fiquei meses, eu falei na época, o Leandro estava bem próximo, eu falei, mano, não sei, eu já estou uns 6 meses sem ler a Bíblia, eu acho que não estou queimando, sei lá, tal. Mas teve uns outros que em 6 meses eu li, tipo, 10 vezes, modo de dizer, né? Eu não sei exatamente se foram 10. Mas coisas cíclicas, né? Então, essa coisa do ministério. O Leandro foi percebendo que eu tinha uma boa inclinação de gostar da doutrina. Um dia um pastor lá pregou uma coisa sobre escatologia e eu achei muito errada, né? Mas ele também era um dos pastores das vozes. Eu pensei, eu que devo estar errado. O pastor da casa? E fui lá ler as coisas e falei, não, eu não estou errado. Eu falei, mano, o que você acha? Porque pregaram isso, mas... Então ele foi identificando que aonde eu mais estava me encaixando, tem esse texto de Provérbios que diz, o coração dos reis está na mão de Deus e ele inclina para onde ele quer. Então o meu coração era inclinado para essas coisas de doutrina, ensino. Que palavra... Demais, né? Difícil de ser... Será que é isso? Você fica meio... Nossa. É um provérbio. Se for, que sacanagem, às vezes. Como várias verdades da Bíblia, é um paradoxo, né? É um paradoxo. Porque Tiago diz, cada homem é tentado pelas próprias concupiscências do coração. Então, o homem que seguia. E o coração é enganoso. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é Deus que inclina o coração, como o faraó, por exemplo. Exatamente. Deus inclinou o faraó para ele dizer para o povo não. Em que situação se encaixa essa palavra, né? Mas algum dia eu fico com vários paradoxos. Algum dia eu queria soltar um monte numa tela, sem responder nenhum. Só para que mais gente sofra junto. Olha que marvado, velho. Só de sacanagem. Só para... Né? Fica aí com essa. Mas o que é esse lance teses, de guardar né? o sábado? Ah, ele tá curioso Não, até peraí, agora, ele não tá sabe. Calma aí. Tô curioso. Calma aí, a gente já volta nesse. Você tava Guardar o falando sábado. do pastor que pregou uma linha escatológica. Escatológica. E você? E aí eu fui falar e, na verdade, o que aconteceu? Ele se guiou por todo o rodapé de estudo da Bíblia Pentecostal. Então, realmente, estava a teologia do deixados para trás. É a teologia escapista. Que, assim, alguma época, né? E tem alguns jovens... Como que é? Quando o pessoal é muito inteligente, esqueci essa palavra.
prodígio. Alguns jovens prodígios se sentem geniais e descartam meio assim, tirando os caras, né? Não, tá errado isso aqui. Mas na época, é bíblico até, que a verdade de Deus é progressiva. Quem pode dizer essa teologia, por exemplo, vários nomes do calvinismo respeitavam ela. Sim. Nós vamos dizer, nós somos superiores a John Wesley, a Spurgeon, super calvinista. Naquele século, o nível de verdade de Deus sobre a terra era 1, agora já está aumentando. Então, na verdade, né, eu só quis colocar esse parênteses, porque parece que essas verdades são tão claras e óbvias, como que quem prega diferente é burro, lá no passado. Exato. O cara é burro e não é burro. A porção de Deus sobre a terra estava menor, porque ela vai aumentando de glória em glória, a luz brilha mais em mais, de força em força, as águas de Ezequiel que vão aprofundando. É um apontamento direto que a igreja hoje vive sobre águas mais profundas. Então, profundidade maior na revelações palavra. mais claras. Então, ele seguiu naquele estudo, e daí eu fui falar com esse cara, né? E o Leandro percebeu que a minha inclinação tinha muito a ver com isso que era dito. Eu tinha muito temor. Tiago disse, não sejam muitos de vocês mestres, porque os que ensinam vão ser julgados com maior rigor. Para mim era muito sério, eu falava, nossa, Embaçado. vão ser julgados com maior rigor. Imagina eu falo uma coisa errada lá, e a pessoa se move por aquilo, se molda por aquilo. Ela vai prestar contas porque não leu como uma bereana, Exato. e eu também porque falei. E eu estou falando à noiva. Numa coisa mais institucional, o cara interpreta que é uma palestra a um povo, né? Mas espiritual é uma pregação à noiva. E como diz o Luiz Hermínio, aquele rap do Vilela que eu amo, ela tem um noivo. E ele vai buscar ela, viu? Ele vai buscar ela, viu? Esse noivo vai buscar e você sobe, fala o que você quer e parece que o povo gostou e você fala, ah, tá ótimo. E parece que esse noivo não viu. Parece porque não chegou o dia do juízo. Como Moisés fez no deserto, era para falar a rocha, feriu a rocha, o povo bebeu água. E o povo diz, nossa, o cara é de Deus. Saiu água da rocha. Mas Deus não gostou. E ele não pisa na terra porque não fez o que Deus pediu. Mas o povo não nota. O povo só quer pães e peixes, multiplicações, dom, talento, sucesso, eloquência, piada, carisma. Deu isso, eles falam, ah, tá demais. Mas o rigor que a gente vai ser julgado não é com isso. Então, com base nesse temor que eu falei, se eu vou ser um líder de GC, que é mais ou menos o caminho natural lá do ministério, né? Alguém se converte e vai entrando nos parâmetros da Bíblia, marido de uma só mulher, tipo de integridade, né? Eu não tinha mulher nenhuma, né? Que eu era solteiro. Então, o marido de uma só mulher íntegro, não deve para ninguém, não dá ao vinho, se torna uma referência a outros, se torna um líder. Eu pensei, eu estou numa posição de ensinar, eu vou ser julgado com rigor, eu preciso saber o que eu falo. Também era uma coisa que me motivava a estudar e saber coisas, mas era uma coisa natural minha, né? Talvez como é música para vocês. Sim. É assim. Não sei para vocês, Brunão e Medina. Posso fazer a pergunta agora? Pode. Obrigado. Ele tá curioso. O sábado. Você falou que a gente guarda o sábado já? Sim, Como que é isso? como que a gente guarda o sábado? DJ, Assim, né? negócio de festa de sábado. É, que é base bíblica. acabou pra você, Medina. Não vou poder mais. O sábado literal, que Paulo diz, né? Romanos 14, por exemplo, também Colossenses, esse eu não lembro o capítulo. Mas esse sábado literal ele dá opção. Quem quer guardar, guarda. Não irrite quem não guarda. Quem não quer guardar, não guarda, não irrite. O literal a gente não guarda. Mas o que a gente guarda é... o que vai mudar a terra, escatologicamente, né? É Jesus vai reger e restaurar a terra com a sua igreja. E ele vai restaurar ela com um tipo de um povo. E tem um dia marcado para isso acontecer. Que a Bíblia diz, né? Não é uma revelação. Está lá escrito. É uma revelação, mas assim, não é dedução nossa, né? É o milênio. E no milênio, o Senhor julga e restaura a terra com um povo. E o milênio, profeticamente falando, são os 1000 anos de descanso. Não que a gente vai ficar em redes, mas como não vai haver cansaço, a gente não se cansa. Como Jesus falou, aquele texto que ele diz que o trabalho dele é fazer a vontade do Pai, a vida dele. Então, a gente, enquanto faz a vontade do Pai, a gente não se cansa, porque é o nosso trabalho isso. Os discípulos disseram, você não está com fome? Ele falou, não. Minha comida é fazer o que o Pai pediu. Então, a gente não vai se cansar no milênio, mas vamos estar trabalhando. E o milênio, profeticamente falando, é o 6º dia, é o sábado da igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É o dia em que... Aliás, o 7º dia, né? 7º. É o dia, os 1000 anos em que a igreja está esperando ser inaugurado, que é um sábado profético, o descanso de 1000 anos que a igreja vai viver com Jesus
e vai cumprir ao lado dele esse descanso reparador da terra. O Mark falou essa revelação, né? A gente está em 2022, né? Depois de Cristo. Antes de Cristo foram 4.000 anos, depois de Cristo 2.000. Então nós estamos no 6º milênio. Qualquer dia desses se rompe o 7º. Então como a gente cumpre? Profeticamente se preparando para ser o povo que se assenta e rege com Jesus. Porque é no sábado, é no 7º dia que Jesus chama esse povo para reparar a terra. Então, quem está levantando incenso, quem está treinando o ensino porque vai ser julgado com rigor, quem está se preparando, está cumprindo o milênio porque está se qualificando para julgar com Jesus. Porque não é qualquer pessoa que vai julgar com ele, né? É um povo que está escolhendo, que está se qualificando mais que vencedores. Esses vão julgar com Jesus. Então, conforme a gente se prepara para isso, é um tipo de cumprir essa lei do sábado. Então, o sábado em si, literal. A gente é do time que Paulo diz, quem não quiser não guarda. Alguns guardam, outros não. Alguns Mas o guardam. profético, enquanto a gente se prepara como igreja, quem tem ouvidos ouça. Enquanto a gente defende a sensibilidade e vai ouvindo, nós estamos nos tornando esse povo que no sábado, no 7º dia, vai reger com Jesus e restaurar a terra nesse descanso. Que vai ser 1.000 anos de descanso. A reparação da terra, vamos falar assim. Caramba, Gu, você parou de usar tudo? Que viagem Agora é essa, eu só velho? uso o ômega 3 E iogurte top term. Muito De bom. cogumelo do sol. Que viagem, Muito mano. bom. Sabia que o Gu tem uma canção, cara? Nossa, é boa, hein? Compositor? É. É sério? Porque que brasas são essas? Que poder é esse? Porque Isaías... E por que não eu? Eu quero essas batatas. Essa aí O que foi isso? Foi um efeito? Foi a bateria. Eu Caramba, quero essas velho. brasas, preciso ser tocado. Mande os seus serafins. Não me resista, Nossa. não, Deus. Não me resista, não, Deus. Não me resista, não. Nossa! Olha aí, estamos lançando agora com O cara selo, se ministra, mano. o O cara selo ministra, Rami. mano. Não, essa Mano, Gustavo história- Strumieno. fala sobre o Não Me Resista. sobre essa música ou esse trecho, né? Tudo. Tá, Do que nossa, veio. gente que pergunta, porque me veio uma parada monstra, mano. Olha só, não me resisto. Vamos falar na Bíblia e na prática. Na Bíblia, é o texto de Salmo, acho que é 27. Nossa, Brunão, você vai gostar dessa. Olha só, Davi. Olha como Davi a gente só diz, né? Davi estava lá naquele lugar alto, olhando Betseba, maldito, não foi pra guerra, mandou o povo, mas não foi. Mas a história, a jornada de Davi, ele merecia. Ele tá anos correndo de Saul, sendo injustiçado, esquecido, desmerecido. O Acaton lá, é a palavra hebraica do filho mais novo, né? Que Samuel pergunta, tem mais filho? Ele fala, não tem não, mais nenhum. Ele fala, tem mais umzinho lá, um pestinha. Tipo, Davi já tá numa posição pejorativa sempre. Agora que deu certo. Agora que Deus mudou a maldição dele em bênção, mudou o azar em sorte. Agora que deu tudo certo, ele tá lá, tipo assim, só desfrutando um pouco. Ele é um homem de guerras, décadas de sofrimento, agora ele tá só descansando. E esse texto de Salmo 27, Davi diz assim, ó, Davi diz, então pensei na minha alma, agora sim, o Senhor tornou forte minha fortaleza e expandiu meu reino. Só que Davi põe vírgula, quando eu pensei isso, o rosto do Senhor se virou e a minha alma se desesperou. Nossa. Esse para mim é um dos textos que mais responde por quê, né? Eu falei para uma mulher super inteligente, tudo. Ela falou, nossa, falar para vocês que eu não concordo com Deus. Como que Deus ama tanto Davi? E ela não entende, escandaliza, porque Davi matou, foi assassino, adúltero. Mas olha o coração de Davi. Um homem que hoje seria um WhatsApp, né? Um homem que um WhatsApp ele manda. E legiões de homens beijam suas esposas para nunca mais voltar e obedece, vão para a guerra. Esse homem tem poder e autoridade, manda em todo o reinado, ele tem tudo. Mas ele diz, não tá bom. Se Deus não está me olhando, a alma dele se desespera. E para mim é um dos textos que mais mostra por que Deus é tão... Eu não vou usar fã de Davi, né? Mas por que Deus ama tanto Davi? Porque as chaves que Jesus carrega que abre portas que ninguém fecha se chamam chave de Davi. Porque Davi tinha tudo, esse lugar de fortaleza, de tudo,
Só que quando ele vê o rosto de Deus se virando, ele se desespera. E minha tentação hoje não é mais drogas, já faz anos, né? Não é drogas, pornografia. Mas essa é a tentação. Que nunca encontre um lugar que esteja bom. Porque ele está bom, ele está feliz e está tudo acontecendo. Mas quando Deus não olha, ele se desespera. E a gente sabe que tem homens que não importa para onde Deus está olhando, desde que esteja tudo bom, desde que agora meu reino é grande, desde que minha influência foi aumentada, desde que eu tenho tudo, sei lá se Deus está gostando, se Deus está olhando, eu já estou num lugar bom. Então, mas Davi diz, por favor, Deus, ele não diz essas palavras, mas é tipo, ele fala, não, Deus, a minha alma se desespera, eu tenho tudo isso aqui, mas se o Senhor não está olhando, o que me adianta? Então, não me resista é tipo assim, um lugar em que Deus, ou vamos ver esse não me resista da Cananeia também, que é muito bom, ela diz, Senhor, por favor, faz alguma coisa por mim. A Bíblia diz, não lhe respondeu palavra alguma. Jesus ignorou. E eu gosto de falar quando eu lembro dessa passagem, né? Como é frágil que uma igreja de reis e sacerdotes se fira porque um pastor não respondeu o WhatsApp. Porque aqui o pastor supremo, o pastor dos pastores, ouviu ela e ignorou. E ela não se feriu, ela continua. Senhor, por favor, minha filha está endemoniada. Ele não responde, os discípulos dizem, Jesus, então despede, que a gente está na cidade, o Senhor é o Cristo, bonzinho, tudo, Jesus faz os milagres. O povo vai ver que o Senhor está ignorando ela. E ele diz, eu não vim para as ovelhas, a não ser as perdidas de Israel. Então ela continua batendo, ele está resistindo a essa mulher. Ela fala, Senhor, mas por favor, ele fala, eu não vim para você. Eu vim, você acha justo eu tirar a mesa para quem eu vim, que são meus filhos, tirar do pão deles e dar para você? E ela diz, Senhor, tudo bem, não é justo mais. Então, pelo menos as migalhas, posso dar as migalhas que caem na mesa, eu posso comer? Ele está resistindo e ela não aceita. Fala, não, Jesus, mas eu quero. Você está até como cachorro, né? Então, vou assim... tirar da mesa de coisa para dar para cachorro. Aos cães. E ela fala, tá bom. Ela fala, tá bom, tá até as mas migalhas que caem na mesa. Exato. Então, tipo assim, tem na Bíblia essa atuação de Deus que ele resiste, ele segura aquilo que você precisa, aquilo que você quer para ver, né? Como eu faço com a Catarina, né? Eu me cubro de lençol com a minha filha de 1 ano, falo, cadê o papai? Se ela vira e sai andando, eu falo, tá bom. Porque eu não quero que ela me veja, né? Eu quero que ela queira me ver. Eu quero que ela fale, cadê meu pai? Então Deus, eu sinto isso, Deus se esconde do tipo, vamos ver se o cara topa que eu não apareça. Que muita gente topa. A persistência. Se o dízimo não diminuiu, se as cadeiras não estão menos cheias, e Deus não vai, não é um problema se a instituição não foi tocada. Se o reino está grande, se está tudo bem. Mas aí esse dia eu estava ministrando essa música no teclado, né? E eu sabia que Deus estava me vendo, né? Só pela onipresença, eu não estava sentindo nada, mas eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está me vendo. Só que não acontece nada, nem uma gota no quarto. Parecia que eu estava tocando um concerto. E eu não sei tocar, né? Só sei 3 notas, que é as notas dessa música. Coincidentemente. Até me falaram o nome delas, mas eu não lembro agora de cabeça. Eu tenho que pôr lá os dedos. E eu falei, Deus, não finge que não está me vendo. Eu sei que o Senhor está me vendo. E comecei. Eu quero essas brasas. Continuei, né? E eu falei, não, Deus vai ficar chocado que isso aqui tá forte. Pensei. Deus vai ficar chocado. É muito bom, forte. Só que não vinha, velho. Não batia uma presença, um mover. Eu conhecia aquele mover, mas não vinha. Eu falei, Deus, por quê? Eu não sou tão bom como Isaías, tudo bem, que nem os caras de Deus, mas o Senhor é onipresente, o que é que custa? Esse foi o dia que nasceu a canção? Tá. Então, quando eu senti que Deus não estava respondendo, que não estava rolando nada, o ar duro, eu falei, Deus, não brinca comigo. Não me resista, não, Deus. Não me resista, não, não. Nossa, aí rompeu uma parada. Nossa, eu quase deu um bagulho no quarto. Aí Deus não aguentou. Não resistiu, porque foi tipo, rompeu os céus, rompeu a parada, essa verdade nesse dia dessa canção, né? Essa foi a história da Não Me Resista. E, cara, o Gu não é um ministro de louvor do time da igreja, né? Ele é um cara que ministra o Senhor no quartinho lá. E, tipo assim, eu não me lembro de algum culto Mas você já chegou a cantar na igreja? Né? Já chegou Essa música, né? Essa música já? num culto que você ministrou contando sobre o ela. testemunho, assim, fui ministrando Mas ela, né? que brasas são essas? Que poder é esse? Por que Isaías e não eu? E não eu. Essa frase aqui, ó. Essa Por é que Isaías e não eu? Eu falo, mano...
Cara, é verdade. Não, aí como foi um desenho na hora, porque foi Não Me Resista, aí eu senti acontecendo. Eu falei, não, agora Deus viu. Eu já sabia que ele veio, que ele tinha visto, né? Só que ele não fez questão de aparecer mesmo. No Não Me Resista, ele fez questão. Aí funcionou, aí eu levei meu pedido. Falei, eu quero essas brasas, preciso ser tocado. Mande o seu ser... E depois, eu quero essas brasas, preciso ser tocado. Meus olhos também viram o rei. Eu falei, Deus, eu também vi. Eu não vi literal como a fumaça de Isaías, né? Mas, tipo, eu também tenho uma vida com Deus. Eu vi o Senhor. Eu sinto Isaías falando, Deus, meus olhos viram o rei e tal. Não condiz com o comportamento de alguém que os olhos viram o rei ter lábios impuros. Então, resolve isso para mim, pelo amor de Deus. Eu falei, Deus, eu também vi, eu também estou com o Senhor. E não condiz com quem te viu andar como eu ando. Então, me põe em brasas, né? Então, quando eu senti que o quarto baixou, nossa, realmente foi muito... Sempre que eu tenho a chance, reproduzo. Tem vezes que não funcionou já. Você tentou fazer a fórmula acontecer. Tentei, senti que dominei a equação e daí Deus já resistiu já. É muito louco isso, né, cara? Você falou de uma parada, porque o Eugene Peterson, na paráfrase da Bíblia a Mensagem, ele traduz, ou... Não sei nem o que você pensa sobre a Bíblia a Mensagem. A galera, muita gente não gosta, né? Não, eu gosto da legal. parte poética da coisa. Sim. Eu acho bonito a jeito que ele poetiza e alguns textos como ele realmente simplifica, assim, fica muito entendível. Porém, eu detesto muita coisa que ele muda demais o sentido da coisa. Sim. Eu tenho versículos ali na Bíblia Mensagem que eu já risquei assim, na minha Bíblia. Falou, não é assim, escrevi assim, não é assim. Eu risquei mesmo, falou, não é assim. Você entendeu errado. Então, você é o Aristóteles da Peterson. Bíblia, então. Não, várias paradas. Tipo, Salmo 23:5, ele... entendeu o sabor de mel, tá ligado? É uma licença poética. Entendeu o sabor de né? mel ali. Tipo mano, a mesa perante os inimigos, saca? Ele, pra que eles se humilhem. E, cara, o contexto ali não é sentido. Então eu risquei e falei, não é isso. Mas várias coisas muito bonitas. E aí, por exemplo, Salmos 89:15, né? Ele fala, bem-aventurados são aqueles que conhecem a senha do louvor, né? Aí eu lembro que um dia a gente estava no 24 Horas de Adoração, a gente estava tocando uma canção nossa que o pessoal bendirei. Seu nome para sempre, exaltado em glória e majestade, tu és, meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei, tu és, meu Senhor, meu amado. Aí eu não continuei a música, eu comecei, tu és, meu Senhor, meu amado. Você estava procurando. Cara, ali, naquele trecho, cara, foi muito claro, assim, a gente... Aquela frase, aquele contexto, aquele dia, a atmosfera do ambiente que estava sendo ministrado por um Senhor que é amável, que é amado e tal. Cara, tocou tanta atmosfera daquele lugar que a gente, cara, foi literalmente o sentimento de, cara, acertei a senha, saca? Sim. Porque assim, a presença de Deus foi muito forte, as experiências que aconteceram ali naquele momento foi... E no outro dia nós fomos ministrar na nossa igreja, falei, mano... É a senha. É a senha. Nada, cantei nada. E não rolou, velho. E eu falei assim, pô, cadê o que aconteceu ontem? Senhor, meu amado. E, tipo assim, a igreja cantou, veio, foi uma vez, mas, tipo, nada. Eu falei, cara, não é, deixa eu procurar outra coisa aqui. Sim. E começamos a cavar em um lugar mais alto. Você tem uma mensagem, né, sobre lugares mais altos, não tem? Alguma coisa sobre... Eu sempre amo esse assunto, né? Mas tem um tema de uma mensagem sua que fala... Eu lembro mais disso. Alto. Lugares mais altos. Lugares mais altos. E aí é isso, a gente procurando lugares mais altos, algo assim. Ali foi um outro espontâneo outro dia que rolou, mas é muito louco. E você vê a cara de Deus, quando o homem sente que, tipo assim, detentor da presença, ninguém é dono, né? É uma posição que Deus não admite que ele esteja, né? Ele gosta de sabotar isso aí, hein? Tipo, a presença tem que ser cativada. O cara pensa, meu nome traz. Eu venho, eu vou. Deus resiste o coração soberbo. Você não acredita? O Mark ficou... Prazer, fazer vontade. O Mark ficou uns dias em casa, né? Aí ele falou, cara, não dormi bem, acordei de madrugada, não conseguia dormir. Eu falei, cara, acho melhor eu encher minha mente com coisas de Deus, cara. Pra eu, né, cara? Pra eu não me perder, assim, pra não tiver pensamentos ruins. E fiquei ouvindo áudios. Então, tipo assim, ele tem décadas de caminhada e ele tá preocupado de que se ele não alimenta a mente nos tempos ociosos, que outras coisas tomam Maus aquele lugar. pensamentos.
Ele trata a presença tipo, eu tenho que cativar, eu não tá conquistado. Pronto, sou apóstolo, dominei. Agora já cheguei num lugar. Como da presença. Não, nós temos um nome. Agora é chegar aí porque nós estamos vai. E Deus odeia, fede isso para Deus. Todos os homens são pequenos, todos os homens injustos e Deus justos. Todos os homens caçando, procurando, e Deus se revela aos pequeninos que Ele quer. Ninguém carrega, né? Ninguém é dono da verdade. Se a pessoa realmente não... Isso acontece também, até quando você vai orar, você põe uma música e aí vem uma presença no quarto maravilhosa. No outro dia você fala, mano, eu vou pôr de novo aquela música lá. Não dá nada. Não acontece nada, mano. É aquela do Morado. Eu vou pôr aquela do Morado que vai vir no... Uma hora gasta, né? Você vai pegando, gasta. Aí você espera, vou tomar um café. Não, às vezes eu tô com alguém coloca e fala, essa aqui é pesada. Eu falei, nossa, é pesado, mas já gastei. Não tem mais o que ela faça por mim. Já vou mais de 1000 play, não tem mais como fazer. Exatamente. Ontem eu acordei cedaço. E aí eu peguei e fui pra um balanço lá em casa. Lá. Sentei, Ivona, peguei o celularzinho. Falei, cara, found. Amazing. Nossa, essa música é maravilhosa, Nossa, mano. chega a arrepiar. Cara, coloquei Essa ainda não gastou pra mim. Cara. E, cara, eu acho que eu fiquei muitos meses da minha vida, há muitos anos atrás, Fiquei assim, ó, ano. diariamente era música Fiquei do um meu ano. tempo com Jesus. Eu Assim. ouvi essa música ontem na oração também. Você ouviu ontem? Não, sério? mentira. Vem aqui, cara. Ai, que lindo. Pelo É menos, verdade. pelo Essa menos música é alguma maravilhosa, coisa mano. que vocês concordam. Olha aí, cara. Não, eu tô surpreso. Que eu Que ele orei. teve tempo com Deus. Tô surpreso pela canção, não que você orou, DJ. E ainda sentiu vê, Jesus. Eu E entrei... pra te falar, na playlist do Morada no Quartinho, ela é a última música. Então eu entro na playlist e vou lá na última. Que Olha tá aí, vendo? fica a dica aí, galera. eu entrei no meu casamento com essa música. É mesmo? É verdade. Foi. Mano, já conhece Nossa, essa Gui? música é Não maravilhosa. lembro, Found. Não, você tá por fora, mano. Do... Nossa, vou te mandar. eu tô É, precisando. Vou te Shout mandar. to the Lord. Cara, é só um se eu não me Rhodes e a engano, né? voz, assim, ó. Nossa, é Tremolim, maravilhoso. né? Tremolim. Era um CD da o Might Save Me. Might to Save ou Shout to the Lord? Não, é o Might Save Might to Save, né? Cara, Verde porque e vermelho ele era a o capa. cara da Hillsong de Londres. A capa é verde e que vermelho. participou do Manchado. DVD da Hillsong Austrália. E na música do cara, todo mundo, a banda inteira da Hillsong sentou no chão do palco e foi só o cara. Nossa, é Piano e maravilhoso. voz. Aí eu falava assim, na época, eu falei, mano, quem que é esse cara aqui? Ele não era do time dos caras e a participação dele tá todo mundo pro chão, assim, a igreja toda sentadinha Nossa, de depois boa. eu E... vou... Eu acho que não tem... Amazing love. Mano, é maravilhoso. Olha o robozinho pegando. Depois já vou botar um found no Mano, Spotify. essa semana a gente sabe... Eu e a Natália. A Natália lá em mando. cima limpando o closet e eu lá embaixo. Daqui a pouco apareceu. Derramo meu louvor sobre ti, ó Santo Deus, fico maravilhoso. Nossa. Nossa. Mano, Nossa, você é louco. Essa Eu eu ouvi chorava, esses dias eu- atrás, velho. Sério, foi há 2 semanas, mano. Eu vi esses E, dias mano, atrás. do nada eu comecei a chorar. Falei, mano... E, tipo, não foi uma parada que falava sobre mim, a música, mano. Falava sobre ele, velho. A música fala só Não, sobre essa ele. E da Nívia, pelo tu amor. és muito mais do que você... Mano, eu arrepiava e chorava. E a Natália chorando lá em cima. Yeah. Com meu rosto ao chão, Nossa, maravilhosa. tua glória a brilhar. Nossa, é muito bom. Muito Nossa, bom, cara. Vou ter que acessar. Cara, mas é muito poderoso também, né, cara? Quando nascem canções nesse ambiente do quarto, quando de forma espontânea, Estava comentando até que vários cultos você tá lá embaixo e a banda tá em outra música, você puxa o Eu Não Darei Sono aos Meus Olhos e tal, né? Espontâneo pessoal ali. É. A Pra Onde Eu Orei foi um espontâneo que eu fiz durante Você a ministração do Cultura do Você Céu. consegue cantar uma música escutando a outra no louvor? Não, assim, precisa de Não, alguma no nota que instrumental. me leve. Ah, Instrumental. Eu também, cara. Eu fico lá embaixo, eu fico fazendo uns medley lá embaixo. Assim. É. Não, E o fico louvor... torcendo. Numas 4 que o louvor ministrou, eu já tô na 12ª já, que foi lá. Lá. Muito bom, cara. Muito bom. mano, E, eu te- e essa sobre os lugares mais altos, aí, essa palavra? Essa mensagem. Que será? Porque você falou, eu fiquei lembrando um pouco, mas eu não lembro de onde. Porque tem tanto pra falar sobre lugares mais altos, né? Fala um pouco do que... Ou não. Vamos falar, tem uma frase assim, eu não sei de quem que é essa frase, mas esse cara disse, se eu agradar a homens, de que adianta eu agradar a homens
se eu não agradei a Deus. E ele diz, de que adianta eu desagradar homens? Não, calma aí, gente, corta essa parte do rango. Como que é mesmo essa frase? De que adianta agradar? A homens desagradar a Deus. Daí ele faz essa invertida, essas coisas lacrantes, mas essa é lacrante e doutrinária, né? Que tem umas lacração que não tem nada de coisa, mas essa tem. De quem que é essa frase, sabe? Não lembro, é de algum herói da fé, assim. Mas esse é um tipo de um lugar mais alto, né? Aquele texto na Bíblia que Pedro diz: gente, vocês estão mais preocupados em agradar a Deus ou acaso a glória de homens? Então tem um jeito de você viver preso em coisas aqui que é um lugar baixo. Viver procurando glória de homens. Sei lá, o elogio dos seus pastores, elogio dos seus amigos. Um lugar que agrade homens. E um exemplo de um lugar mais alto é um lugar que você não está tão afetado pelo que eles pensam. Claro que você não vai andar rebelde, solitário, não. Deus aqui, né, vai haver uma concordância nas vozes sobre a sua vida, com aquilo que Deus te mostra. Mas um lugar mais alto é um lugar desse tipo, como aquele que João ouviu. Suba aqui. Então ele subiu um lugar mais alto, um lugar mais perto de Deus, digamos assim, né? Cara, o Gu tem um tema numa mensagem que acho que ele o tema da mensagem poderia ser Brunão o nome da mensagem. Ele escreveu pra você. É o quê? Olha o tema da mensagem. Recebeu, TDAH. visualizou e não respondeu. Recebeu, visualizou, não respondeu. Recebeu, visualizou, não respondeu. Déficit de atenção. Total. Déficit. É a dessa da Cananeia, né? Jesus recebeu a notificação, viu e não respondeu. E ela provocando, depois ele responde, né? Mas de princípio... Mas foi sobre esse contexto da sobre mensagem? esse, aham. Da mesma que gerou a canção também? Não, a Cananeia não gerou que ele resista, né? Ah, tá, Só tá. tava explicando que é um tipo Ali de... é a mulher... É estranho o nome dela ali, né? A outra dos cães lá tem um nome estranho, ela. Como que é o nome mesmo? O nome dela? Não, o nome do lugar dela. Eu acho que é o nome dela mesmo. Nossa, eu não sei o nome. Não do era um lugar. nome... Tá vendo? Quando os caras fazem... Não. É por aí mesmo. Serofinícia. Cirofenícia. Cirofenícia. A mulher Sempre que alguém faz essa propaganda, ele entende da Bíblia e tal. Não, fala pra ele. Fala o lugar lá do negócio. Eu falo assim, nossa, não sei o lugar. Não, fala, Davi comeu mel e o queiro-leão. Fala pra ele. Fala eu falo, pra nossa, ele. eu não lembro os detalhes assim, de algumas coisas de curiosidade bíblica, né? Mas sobre o que você abordou nessa mensagem do recebeu, visualizou, não respondeu? Sobre um spark que eu pensei nisso, foi uma frase de Spurgeon. Ele disse: se alguém for parar no inferno, se alguém carrega pecados e por isso vai para o inferno, e esse cara disser no inferno: Deus, eu orei, eu tentei, mas o Senhor não me libertou. Então Deus vai olhar e vai dizer: nossa, esqueci de você, desculpa. E vai te arrancar do inferno e te traz para o céu. Ele está tipo numa hipérbole dizendo: não tem como você não ser livre. Não tem como Deus esquecer e você não ser liberto, né? Então nessa eu abordei o desespero de alguém falando: não, mas Deus vai ter que me tocar. E um cara no domingo diz: mas não me toca. Não, mas Deus toca os cara é crente, santo toca. Mas não acontece, eu tô vindo domingo após domingo. Não, mas vai ter que tocar. Você vem então 1 ano. Você bate até que abra. Você vai com uma cirofenícia. Aguentando as resistidas de Jesus até que se acessa um coração quebrantado, que aí ele não resiste e te responde. Basicamente, assim, o clímax da mensagem é isso, é gerar um povo que não aceita um não, no sentido de presença e de espírito, né? Não num sentido de, sei lá, né? O cara tem um sonho pessoal e Deus diz não, ele fala: não, mas eu não aceito. Sim. Eu repreendo. Sim, não sim. tem a ver com sonhos, vontades, paixões. Tem a ver com fome da presença. Quero um Exato. Porsche. Não, eu resisto. Eu preciso ter. Eu não aceito. Eu não sabe? aceito. Tipo, com relacionamento, né? Não aceitar coisas para cultivar um relacionamento com Deus, não posses ou sei lá, metas pessoais, né? Resistir a um ambiente raso, né? Vou falar assim. Isso daí. Nossa, vocês são melhores, vocês são profissionais de hub, né? Já acham as palavras, frases certinhas frases. já aqui. Complementadores de frases Exato. seria a nossa Chegou profissão. pergunta da galera? Dos membros, já fala dos membros aí. Os também. membros. Eu vou falar, meus amiguinhos, pra vocês o que? Ser membro desse canal. Por quê? Porque os membros, ele manda perguntinhas aqui.
para os nossos convidados. Os membros têm um grupo do Telegram para a gente trocar ideia. Os membros são incrivelmente mais bonitos do que as outras pessoas. Os membros me zoam aqui, que eu mandei aqui a pergunta aqui no grupo do Telegram, e em cima da pergunta tinha um print que alguém comentou assim no vídeo. Esse cara de boné é careca? É verdade, eu vi. É isso, tá vendo? Mas ok, não era isso que eu ia falar. Seja tá membro desse sentido? canal. Não, é só para comentar que os membros também me ofendem às vezes. Ué, entendi. Seja eles membro são desse membros, canal, eles podem. É isso. Você tem autoridade para zoar a minha Pra careca, que ofender. logo não será mais careca. É. Você não tá sabendo dessa. Você já resolveu Se você e não me fosse chamou? membro, já Eu saberia. ganhei um transplante Nossa. capilar, velho. do- Não, você ganhou. Cabelar, Nós mano. ganhamos. Você tem que ver isso aí. Ver isso aí, né? O Gu que luta também contra Esse problema. esse né? problema que Esse espinho na carne. Espinho na carne. Esse espinho na cabeça. Ó, deixa eu ver aqui. É que você tem que fazer um podcast e convidar o Kaiser. Que aí ele resolve a tua carequice. Deixa eu ver aqui, chegou algumas perguntas. Mas só para complementar, seja membro desse canal, porque você está ajudando esse canal também. Além de tudo esse monte de coisa legal aí, além de poder até me zoar de uma coisa que não tem nada a ver de careca, nem sou, você ajuda esse canal. E, deixa eu ver. Você tinha que ter me dado um toque para você parar a pergunta. Você tá fazendo isso há muito tempo. Nossa, a Lorena mandou aqui, fala um pouco sobre a centralidade do evangelho, tá bem? Nossa. Tá bem que você falou, você entende de Bíblia, igual ele falou. Fez uma propaganda tua, que a galerinha já... Já As estão pesadas. querendo saber perguntas escatológicas. O que tem sido ministrado ao seu coração referente ao tempo que vivemos hoje? O Paulo H, caramba, a galera tá mandando uns negócios... Boa pergunta, quero ouvir. Essa aí tem que guardar pro Schubert. Se você não tiver sacerdócio agora, pegou, hein? Caramba, velho. Não, cara, como é que foi esses 2 anos de pandemia pra você? Acho que a pergunta ela poderia vir no familiar, ministerial, espiritual, mas qual foi a coisa principal assim que aconteceu com você, o que Jesus te ministrou, o que você... Acho que não tem alguém que passou e falou, não, mano, normal, foi igual 2019, tá ligado? Sim. Constância. Tipo Que assim, jeito. não tem jeito, a terra toda estava sendo tocada de alguma forma. Você foi tocado de alguma forma, em alguma área que Jesus te falou alguma coisa específica? Assim, talvez o pessoal tá mais aqui, né? Vamos falar menos de mim ou família. Vamos falar uma coisa sobre a igreja, né? No início dessa pandemia, inclusive, a gente tava eu, Leandro, o Mark, né? E o Mark falou assim, cara, essa coisa de Covid, eu não sei se era Covid que falava na época, não tinha nada acontecendo. Ele falou, cara, Era corona que eu acho que chamava. vai ser Só sério. falava corona. Aí o Mark é meio radical em algumas coisas, né? Sei lá, um dia falou pra ele, chá de cidreira é bom, compra cápsulas de cidreira, chá de cidreira, isotônicos de cidreira, camiseta, porque ele é meio radical. Aí ele falando assim, o Leandro falamos assim, será? Ele, cara, sério que eu acho vai ser uma coisa mundial. Só que não tinha acontecido nada. Nossa Deus, mundial, Schubert. Cara, eu tô te falando. Um colapso econômico mundial. O que eu acho que isso vai acontecer. Ele imita o Mark igualzinho. É igualzinho, Só que, mano. tipo assim, Até o timbre, Acontece, mano. só que ninguém tinha menções disso, né? Então, no desdobramento, depois que aconteceu, né? Eu falei um dia pra ele, falei, Mark, você não acha meio estranho um jovem ensinando, né? Que um dia a gente tava fechando a cor da live. E os meninos falaram, olha essa cor, o que você achou? Mas eu fui ver a cor e alguém pegou o microfone pra subir e era eu. Mas de espontânea, minha reação, eu falei, nossa, os caras botam um menino pra falar? Só que não foi uma coisa pra ser engraçado. Eu pensei isso, eu falei, nossa, um menino diante da igreja. Que normalmente quando tá esse cenário não dá 100% bom, né? Tem coisas boas, jovens queimando, mas sempre tem uns taninos. Eu acharia até meio errado se um jovem lidera essa pergunta, que eu tenho visto para Deus na nação. Porque ele falou um tanino, né? Tanino, mano. Nossa, não é boa essa expressão, né? Tanino Não é que- boa essa Não, expressão. é boa, Mas mas tanino- é que muita gente não vai entender. Tanino que em português é o quê? É um filho Não, do Thanos. tanino é uma palavra em É o português, filho né? do Thanos. Assim, o que significa tanino? Quando você pega um vinho e ele é jovem, Thanos quando você menino. toma, para quem toma, Entendi. Dizem aí. os caras falam.
Você toma assim, tem uns pontinhos meio ácido, meio amargo. Significa a uva não estava redonda, amarra maciada, a boca, você pronta. fala. Tá nova. É, porque é um vinho meio jovem. Aí ele não entrega o veludo. Então que um vinho velho, os taninos são arredondados. É de menos... Ah, sabe como é no português? Mas é que é uma nutelagem essa palavra? Ácido. Aí tal coisa foi um pouco ácida. Eu não uso essa expressão, Você mas é só prefere pra... o tanino. Prefiro. Ok. O Medina foi ácido comigo. Não Entendi. precisa se expressar desse jeito. Entendi. Mas tá. É igual empoderado, você fala. Então, tipo assim, mesmo que um jovem é inspirador e ele tá lá liderando um povo, mas sempre sobra alguma coisa, né? Porque a coroa dos velhos são os cabelos brancos, um ensino redondo, sem orgulho, sem promoção pessoal, sem ser tendencioso. Sei lá, um evangelista que tá tocando o mundo aos 25 anos. Naturalmente que a mensagem dele vai dizer que o segredo da terra é o evangelismo. Porque ele é um jovem, ele tá lá queimando, e ele tá lá... E um velho tem mais uma certa flexibilidade, né? Eu falei, Marcos, você não acha estranho um jovem ensinando? Ele falou, cara, se tiver coberto, não. Se esse jovem está coberto. Então eu nunca responderia essa pergunta com meus olhos. O que eu acho? Eu acho com os olhos dos outros, com os olhos dos nossos pais da fé, o que Deus fez na igreja nesse tempo de pandemia, né? Então a partir desse colapso que realmente foi mundial, né? Conforme foi se desdobrando, a gente foi interpretando aquilo que Deus estava querendo, né? E a gente entende que tudo que acontece no mundo, como em Israel, o Velho Testamento, se Deus queria tratar o povo perdia a guerra para se quebrantar, para voltar para Deus. Se Deus estava aprovando o povo ganhava a guerra. Então, a gente entende que as coisas da terra é tipo um reflexo do que está se passando entre Deus e a igreja. Deus parou a terra porque queria parar a igreja. É um consenso entre vários ministros, né? Não é uma voz só minha, mas coberto de pais da fé, de ministros como você, entendemos que foi uma coisa de Deus para a igreja, para esses eventos, para essas coisas. Então, um impacto para mim foi um temor de eu sou parte do povo na terra que recebeu uma liderança de Jesus. Então, se não tá bom, se não tá funcionando o calendário da igreja como estava aqui, porque se estivesse funcionando não precisaria ser parado, a gente não pensa que foi um acaso a pandemia e que, por consequência, a igreja teve que fechar. A gente pensa que Deus quis fechar a igreja e, por consequência, o mundo inteiro paga e a igreja vai ouvir de Deus agora no deserto, como aquele Oséias, te chamarei ao deserto e ali lhe falarei do meu amor. Então, nesses 2 anos de pandemia, talvez o maior impacto para mim, vida pessoal, assim, foi pensando, Deus, eu faço parte desse povo que lidera povos. Então, se não estava bom para o Senhor, como na retomada, vamos fazer tudo exatamente igual. Tudo exatamente como estava sendo feito antes. Se isso tivesse bom aos olhos de Deus, não precisaria ter parado. Como essa parada reformulou a agenda de muita gente, né? De pessoas que estão preocupadas com o rosto de Deus, né? Quem está só preocupado lá com a carreira, né? Deus pode olhar para qualquer canto. Mas talvez o impacto espiritual da pandemia para mim foi isso. Como Deus, vamos dizer, não é a melhor palavra, mas é tipo ousado. Deus quer comunicar uma coisa para a igreja, para a terra. Então a terra para e ele tem algo a dizer aos ministros que ouvem e vai se desdobrando na igreja as verdades de Deus. Eu não estou nisso que vocês estão fazendo. O culto não é para valorizar o templo, a estrutura. O culto é na casa, é primeiro para a família. Várias revelações que o povo foi recebendo a partir desse stop de Deus, né? E para mim foi essa responsabilidade de como nós vamos fazer a partir de agora, então. Deus quer manobrar os olhos da igreja para outro lugar. E nós que temos um papel de influência, como o hub, tem um certo papel, cada um na sua jurisdição, mas influencia pessoas. Então, para onde nós vamos liderar os olhos delas? Se o que nós estávamos como igreja fazendo antes, Deus pausou, né? Uma boa questão foi levantada aqui entre nós. Cara, inclusive no início de tudo isso da pandemia, cara, ainda bem, assim, né? Deus foi muito bondoso em já trazer pra gente uma direção muito clara. Bem no início ali, as primeiras palavras, revelações estavam muito também pautadas em cima da questão de que não é a primeira vez que um avivamento que está indo para uma cidade antes vai parar dentro de uma casa, né? A Arca estava indo para Israel, mas antes algo deu errado, e esse algo que deu errado, tanto naquela época quanto em 2020, trouxe aquilo que esperávamos para a cidade, para dentro das casas. Então, eu acho que é um dos primeiros pontos pessoais, assim, onde nós
todos foram denunciados ali, é a questão de quanto nós fazíamos igreja e do quanto nós éramos igreja. E ali eu mesmo pude olhar para minha esposa, minha família, e em várias situações, em vários pontos, eu olhar e falar, caraca, velho, eu estava mais fazendo igreja do que sendo. A hora que já não tinha um culto no horário X para ir, para abrir, para fazer tal coisa, cumprir com várias funções ministeriais. E eu falei, caraca, velho, pude olhar para minha esposa, minha família e falar, gente, ó, a começar de mim, eu mais fiz do que fui. Então, Sim. uma coisa que eu vou permitir que essa pandemia toda, que tudo isso está acontecendo, faça em mim em casa, que a gente realmente seja igreja aqui, cara. E, cara, a gente nunca adorou tanto em casa, nunca cantamos tanto, tivemos cultos e os caras estavam lá, e a gente na sala e, cara, lendo Bíblia junto, estudando e tal. Então, cara, foi muito bom, assim, o que a gente conseguiu entender e aproveitar disso tudo e ainda tem tido... Mas o Sabe aquele... Desculpa, Vona, eu sou fala seu aí. fã aqui no Hub, eu vim muito querendo ouvir. Suas inserções são animais, velho, mas aqui, eu essa sou aqui só merece. nada a ver. Sabe o MC César? Hã? Não sei se chama de MC, mas as músicas dele tá escrito MC César. Sim, pô. É o César. Ele tem uma que César ele, MC, que né? ele É o contrário o diz nome assim, na pandemia a Terra pergunta para Deus, Deus, por que o mundo parou? E Deus pergunta de volta, por que o mundo corria? Nossa. E tipo, esse efeito como igreja é tipo assim, Cara, como o César é muito fera. é natural Eu que quero sempre trazer ele acontece. aqui no Hub. Nossa, traz. E Tipo, aquela música dele... Folhinha. Não, Pretinha. Pretinha. É, a pretinha. Nossa, eu Pretinha. falei folhinha. Nossa, é muito louco. Nossa. E é natural. Várias coisas da igreja cíclicas, né? Parece quase um Playmobil, porque se repete a história, né? Exato. O povo no deserto, 40 anos, tem muita gente lá. O templo do deserto, igreja estruturada, músicos, escalas, tudo em extrema organização, o templo perfeito. A presença não está mais lá, mas ninguém se importa. Continuam os turnos, todo mundo vai, apresentam sacrifícios. O mundo corria, tudo correndo, tem que ir na agenda, tem que porque tem que pregar porque Já tem. diria Danduque, né? A igreja mais difícil do Senhor se mover era uma boa igreja. Uma boa igreja. E- Outra do Dan, se tirar o Espírito Santo da terra, a maioria das igrejas continua a mesma coisa. Nossa. Correndo porque É tem muito que... pesado. Nossa, olha essa. Aí como que um jovem como eu vai liderar coisas, o que Deus tem feito no Brasil? Tem pais da fé, eu falo coberto por eles, né? Mas olha esse tipo de coisa. Se o Espírito Santo sai, um monte de igrejas que Deus pergunta, por que vocês corriam tanto? Deus, nós temos que fazer nossos negócios, comprar nossas terras, o ministério tem que rodar, tem escala, agenda. Mas era tudo por causa dele. É como a igreja de Apocalipse, trabalhando, tendo culto, e a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Mas está tendo culto, e o dono da igreja para fora. E ninguém pode abrir, porque ninguém tem tempo de ouvir ele bater, porque o evento está rolando. acontecendo. A correria está acontecendo, e avisa que é a hora do pregador subir. E agora avisa. Fazendo o evento por si, né? Esquecendo do fim e do dono do evento e do noivo que vai voltar para buscar ela, viu? E agora a gente É tá a no... música. E Buscar agora? ela, viu? É a música do Vilela. E a gente entrou no E Agora, né? Que é o começando pós-pandemia. E agora? Pós-pandemia. Como que vai ser? Eu tô muito nesse tempo. O que muda? Porque, cara, a gente se adaptou, entrou num tempo com um contexto. Agora volta ao normal, que não é mais normal como era. Agora, uma coisa, Existe outra Bona. palavra, existe outra direção, existe outro tempo. Mas uma coisa eu acho bom a gente levantar aqui. Por exemplo, muitas pessoas que assistem, né? Nem todas Deus separou para ter um papel de liderança dentro do corpo de Cristo. E por uma cultura meio, sei lá, é até favorável no YouTube, o cara tá logado, ele pode comentar lá. Por essa cultura meio de consumo, ele pode dizer, eu acho que a igreja deveria fazer tal coisa. E se essas pessoas se esforçam para achar o diagnóstico de Deus para a pandemia, isso não tem nenhum valor para elas. O valor que tem em você saber o que Deus está falando é se isso tem um efeito em você. Se eu penso, sei lá, cara, eu acho que a agenda dos caras tem que diminuir. Para que eu vou falar uma coisa dessa? Exato. O que eu tenho que saber é o que Deus tem para mim nisso. Se Deus quiser me dar uma voz de falar com o Brunão, cara, você não acha que tinha que diminuir as agendas? Se Deus não me dá uma voz de fazer efeito naquilo, e eu não sei de Deus o que a pandemia fez em mim, na minha casa, na minha vida, o que adianta, né? Sei lá, sommelier de tentativas, de diagnósticos. Cara, eu acho isso, eu acho. Não tem que achar. Tem que ter uma chave que muda em você
O que Deus fez em você na pandemia, na sua casa, na sua família. Não lá na igreja, que é um sujeito abstrato que você não está envolvido, que você não lidera, que você não tem influência, mas os seus olhos te dizem que você viu uma coisa que a igreja precisa aprender ou fazer. Essa já é uma chave para todo mundo da pandemia. O que Deus faz na pessoa, né? Como se eu ver lá de longe, o Vona pisou no cocô, tênis dele. E eu falo, olá, Brunão, pisou no cocô. E eu me sinto superior, porque eu tô vendo e tô te fazendo sátira. Uhum. Mas se eu não tenho influência para te cutucar e te avisar, não tem sentido eu ver isso. O que você fez? O sentido que tem é eu descobrir como isso me afeta. Exato. Mano, isso entra muito na questão de Ezequiel 37 para mim. Ezequiel, ele está lá de boa, de repente Deus leva ele a ver um Quer vale que eu de fale ossos que tá, secos. Que tá em 37? Fala. Fala pra ele, mano. Que Fala. tá... E Deus leva ele a ver um vale de ossos secos. Aí traduzindo Nossa, essa assim, é ó. boa, Brunão. Cara, tá um profeta de boa, Deus leva ele a ver algo que não é bonito de se ver, que não cheira bem, não tem como aquilo ser algo cheiroso, e além de não ser bonito de se ver, que não cheira bem e que ninguém quer pôr a mão em algo que não cheira bem, que não é bonito de se ver. Inclusive ele, porque quando Deus fala, acaso eu posso fazer algo entre eles, ele fala, Deus, você que sabe. Fala, tu sabes. Ele, eu sei, então abra a tua boca e profetize. Exato. Ou seja, cara, um dia eu precisei confrontar uma pessoa porque ela trazia muita coisa de muita gente. Ela toda hora via... Era a parabólica do problema do cocô do calçado dos outros. Cara, o cara pisou no cocô ali, mano. Mano, o cara lá pisou no tomate. Mano, o cara lá... Sommelier de ossos. Exato. ossos. Aí eu falei pra ele assim, mano, você já pensou que Deus permitiu que Ezequiel visse o que não era bonito de se ver, que ninguém queria pôr a mão e não cheirava bem, de uma geração? Inclusive, nem ele queria pôr a mão, aí Deus falou, então abra a tua boca e profetize. Cara, você está abrindo a boca para vir trazer para os outros. Então, se Deus está te permitindo ver, ou Ele quer ministrar uma coisa em você, ou Ele quer te dar voz para você poder ajudar a limpar aquela sujeira. Sim. Vai lá, mano. Então, seja a voz. Limpa, vai para chama o cara para um confronto, vai lá para um jejum e oração junto com o cara. Cara, então, tipo assim, parte muito disso que Sim, você tá porque falando. senão não te afeta, né? Não tem valor. No máximo, você pode se sentir superior. Você diz aquele cara tá errado por isso, tá errado por isso. E vai prestar contas a Deus porque você viu o que Deus deixou. E Deus não te deixou ver para você ver que tá errado e se sentir superior. Deus te deixou ver e você vai prestar contas do que você fez com o que você viu, né? Eu vi o Brunão errado e falo, amador, Brunão tá achando tudo errado. Transformei em orgulho o que meus olhos viram que era para ser intercessão. Ou era para eu fazer, olha o Brunão errado, eu não tenho voz com ele, mas eu vou orar e eu vou fazer diferente. Aí me afeta. Mas não me afeta em nada sair dizendo nas rodas, cara, Brunão tá errado. Só me dá orgulho e testemunha contra mim, porque quando Deus disser o que você fez com o que eu deixei seus olhos veem, um monte de gente vai dizer, tuitei, comentei, critiquei, falei. E não foi para isso que Deus deu olhos, né? Para expor Noé, expor um pedaço de um escândalo de alguém que errou. Deus deu olhos para cobrir, ajudar, tratar, orar, o que seja, né? Mas é uma coisa boa de... Inclusive, em várias conversas nossas, naquele tempo lá da Gurilândia, Aham. várias. Nossa, várias, lá no várias. início, 1000 anos, né? 1000 anos, tá indo para 7 já. Cara, e a gente tinha várias conversas, né? Uma coisa mais interessante que nas nossas conversas a gente nunca conseguia falar o problema da igreja. Né? Não, é que o problema da igreja é... A gente falava, mano, quem somos nós para pontuar um problema do corpo de Cristo, assim, da igreja que não é nossa, que nós fazemos parte dela. E aí, tipo assim, realmente de não ter essa ótica de ter a voz de qual é o problema da igreja, sabe? Mas de conseguir colocar o nosso problema. Falar, cara, o nosso problema é ter sido isso, o meu problema é ter sido isso. Sim. Se colocar mais nesse lugar do que do lugar de julgar a situação toda. Sim. E mais de participar disso. Exato. Muito bom. Bom. Very muito good. Bom. Mano, a menina fez uma pergunta cabulosa aí. Deve ter mais pergunta da galera aí. Veio umas perguntas aqui que... O que você ia perguntar agora há pouco que eu te interrompi? Você esqueceu. Não, era do lance da pandemia lá. Já até passou a conversa. Já respondeu sem querer. Já até passou.
Não, era de um lance de que você falou que alguns pastores que teve essa questão de que a pandemia foi algo que Deus queria parar a igreja e algo desse tipo assim. De que é muito delicado essa afirmação, né? Muito delicada essa afirmação. Porque... Deu até treta aqui. Não, porque... na época. Porque é algo que reverberou muito, né? Tipo, muita gente morreu, muita gente aconteceu, muita coisa para falar Deus quis fazer isso só para parar a igreja. Sei lá, eu acho muito a afirmação muito forte, muito pesada, sabe? Não sei quem tipo, você falou que é um grupo de pastores que chegou nessa Não, conclusão. tipo assim, vários de nós, eu me incluo nisso, né? Porque a gente só entende que a relação de Deus está tão séria a respeito da igreja que o que ele faz tem a ver com a igreja, né? Sei lá, nem combina um Deus de vários púlpitos de hoje com as pragas do Egito. Para que Deus mandou as pragas? Ele não mandou exatamente... Eu vou punir o mundo aqui de hobby que eu tô meio no tédio. Era um relacionamento dele com a igreja, com quem estava escravo. Ele falou, não, o mundo vai sentir o baque, mas eu vou tirar esses caras de lá. Agora, eu não estou dizendo que Deus encomendou o assassinato de quem morreu. De algum jeito que a gente não compreende, os caminhos dele são mais altos, né? Ele não é o autor de várias dessas coisas. Coisas acontecem porque tem que acontecer. Mas Deus não perdeu o controle e falou, nossa, o vírus escapou. O chinês passou na alfândega, agora foi. Agora vai pegar tudo, anjo. Vai ajudar os caras que o negócio vai... Tá dentro de um plano de Deus. E a gente crê que a noiva é a atenção de Deus na terra, é a noiva. A oração do ímpio, de vários ímpios, nem sobe. A Bíblia diz que ela não sobe. A oração que sobe, quem tem influência com Deus, são os nascidos de novo. Mesmo se o cara enche estádios, arrebata multidões, mas não tem moral com Deus. Esse cara, se você não libera perdão, sua oração não sobe. Se o cara é um ímpio, ele não perdoa, ele não é reto com Deus, Deus não inclina os ouvidos. Deus olha para a terra e procura para mostrar seu braço forte aqueles cujo coração é totalmente dele. Então só quem nasceu de novo tem influência com Deus. E a influência que eles têm com Deus afeta a terra. Deus levanta homens para reinar sobre Israel, porque a igreja pediu. Deus falou para o povo, eu vou ser juiz sobre vocês. Não, Deus, nós queremos um rei. Quem falou isso? O povo de Deus. Deus falou, eu vou reinar sobre vocês. Não, mas nós queremos um homem. Então toma. Então agora toda a nação vai ter um homem, porque um povo que representa, que é a imagem e semelhança, que nasceu de novo, esse povo lidera, né? A igreja lidera a terra. Nós lideramos a terra. Não nessa mensagem de conquista absoluta, triunfalista. Isso vai acontecer no milênio, mas no sentido de que quem tem influência com Deus somos nós, entendeu? Não dizendo, seu pai morreu, infelizmente, foi Deus que mandou, Deus que quis. Então, justamente esse é o ponto. Tipo assim, o cara que perdeu a mãe, falou assim, então Deus mandou um negócio e matou minha mãe, tipo... Só que a igreja não vai olhar e dizer, foi ao acaso. O mundo parou e foi ao acaso. Não, tem uma chave de efeito para nós como igreja nisso que aconteceu, no que foi promovido na terra, nesse pause. Para a igreja tem um efeito. Assim, o que Deus está falando com a igreja nesse pause? Não foi o acaso, entendeu? E cada família que perdeu um ente, ela vai achar o que isso vira dentro dela. Não estou dizendo que a gente é dono dessas respostas. Todo mundo morreu porque Deus quis, não isso. Mas como líderes espirituais que nós somos, a gente soma os sinais. A gente olha os sinais que acontecem na terra e entendemos Deus está se comunicando com o seu povo. Mano, tem uma pergunta. Rapaz, William Portela. Vamos ver aí. Vocês me dão o veredito da pergunta. Boa tarde. O que acha dos jovens que estão no ministério de louvor, que estão em cima dos púlpitos, em pecados, e o pastor descobre, deixa de banco e sai da igreja? O que acha? O que você acha? O que eu acho? Eu acho que não é. Qual que que não é crente. qual que é a Não é crente. qual não. que é o papel da igreja? Como se tratar uma situação? Mas ele do perguntou tipo? o que você acha dos jovens, o que você acha da igreja? O jovem é chato. Não, é da mimizento. situação. Não aceita confronto, aí não tem o que fazer. ué. Não, da situação. Como tratar a situação? Vamos levar para esse lado aí. Nossa, Você como difícil, líder. né? Tem umas variáveis, depende do
Qual foi a queda? Vamos pegar uma coisa ruim, vai na régua. Um casal do louvor caiu em fornicação, né? Vou falar assim. Sei lá, o banco lá, a gente não tem uma coisa local de pôr no banco por punição. Aham. Isso agora vocês vão ficar de banco. A gente põe no banco porque quem tá lá em cima Essa é uma boa, essa é uma boa coisa. não é do tipo, quem está lá em cima é Não. referência e modelo para a igreja. Se Até a porque- pessoa... Até porque eu acho muito importante essa pergunta, Sim. porque hoje tem vozes que estão em cima do altar e que tem voz na nação e que está levantando, falando que não, o lugar de tratamento é lá em cima. Deus nunca tirou Não, ninguém tá no altar. que a então- pergunta do cara foi meio. Mas eu acho que tá é, querendo mas vamos tocar levar essa pra esse parada lugar. aí. muda a pergunta então e. Vamos levar pra tem esse essa lugar. linha de que quem está lá em cima é referência e modelo, né? Se o cara não vai poder dizer sejam meus imitadores, melhor que ele não sobe. Muito boa. Melhor que colocação. reconfigura o coração dele lá embaixo, que protege ele, que protege o povo. E depois de um tempo que ele está tratado por Deus, que o coração dele foi reordenado, né? Tem várias variáveis, né? Sei lá, se esse cara fez uma coisa terrível, sei lá se ele deveria voltar, dependendo do que ele fez. Como já teve, né, na igreja local, músicos que se envolveram com várias mulheres da igreja. E ele estava lá, ele era um ministro de adoração, não é se você trata só como músico, resolve a questão, ano que vem ele volta. Mas ele era um ministro de adoração. Ele tinha um papel de cuidar da noiva, como um eunuco. O eunuco deveria não ter testículos para ser castrado e não desejar a noiva do rei. Então esse cara desejou a noiva do rei, Jesus, para pôr ele de novo naquela posição de referência, de dizer ele é um modelo, ele é um exemplo. Ele é como o eunuco do rei, ele é como Jesus, ele serve a todos. E É o esse amigo cara... do noivo. Nossa. A galera esquece que no dia a dia, né? Ali no quarto, no convívio devocional, no sacerdócio, ali a gente está se posicionando como noiva de Cristo. Mas em dias de trabalho a serviço do rei, pelo reino, nós estamos como amigos do noivo, né? E os amigos do noivo, ele prepara a noiva, ele tem acesso à nudez da noiva do rei, ele tem acesso a tantas coisas da intimidade da noiva do rei, sem poder desejá-la, tocá-la, abusá-la, entrar em algum momento de impureza, tanto é que eram os eunucos, né? Eram pessoas castradas, que não podiam ter nenhum tipo de coisa. E aí, de repente, o cara está... E isso é uma posição de liderança. A gente está na posição de liderança, onde está lá para proteger a noiva de Cristo, e muitas vezes o cara está ali num outro lugar, está abusando, está fazendo tantas outras coisas. E o lugar do banco, vamos falar assim, é muito legal deixar. Sempre foi um lugar de punição, sempre foi um lugar de castigo. E eu acho que vergonha. de vergonha. Eu acho que é aí que entra a saída das pessoas, algumas ou muitas, a maioria, por realmente chutar o pau da barraca e vou vazar. Outras porque, cara, qual o sentido de eu estar aqui? Eu só vou ficar passando vergonha, só vou ficar sendo apontado e não tem um tratamento, não tem acompanhamento, né? Então, é realmente deixar claro que o modelo certo é o tratamento. O banco servir como tratamento, dure o tempo que durar, né? Sim, e até dando algum link com pandemia, né? Olha como a pandemia fez um efeito de tirar a atenção de tarefas, demandas e calendários e levar para você, né? Para sua casa, sua vida pessoal. E olha como é uma cultura completamente evangélica que o cara interprete como castigo ele não subir num púlpito. Cultura Exato. evangélica. Porque cultura do reino, naquele texto em que os sacerdotes são punidos com um castigo, o castigo deles era: o púlpito vocês podem subir. Em Ezequiel fala disso. O que vocês não podem fazer é se achegar perante Deus. Nossa, é verdade, cara. Então, se alguém me para do ministério, não, castigo, eu posso não subir no púlpito, vai ser ruim, eu gosto de estar ali lidando, mas quem pode me castigar se o véu foi rasgado, eu entro naquele lugar. Esse é um lugar alto, que esse foi o castigo de Deus. Agora, púlpito é mais alto que as cadeiras só para que todo mundo Vocês enxergue. poderão ministrar em minha presença, mas não poderão... Não, vocês poderão entrar e sair e poderão servir diante do povo. Diante do povo. Mas não se chegarão à minha poderão presença. Então a cultura evangélica faz parecer que é um castigo não subir no púlpito para ministrar. Mas na verdade o que seria um castigo é não chegar a Deus.
Se o cara comete um pecado tão grave como pecar contra o Espírito Santo, e Deus resiste, e Deus o abandona às suas paixões, isso é um castigo. Mas não subir num púlpito é uma proteção, para que ele não diga lá em cima, eu sou um modelo. E ele não é. Nosso casamento é uma referência. E não é. O casamento tá ruim, as pessoas vão te ver lá, vão te acessar, vão querer ir na sua casa, vão tomar café, vão consumir seu tempo, vão pedir que você seja uma voz, e você não é. Você está numa fase de ter uma voz, de ser restaurado, uma voz que te cuide. Então é uma proteção, não é um castigo, né? Sim. E ele termina dizendo que essas pessoas saem da igreja, né? Mas acho que já deu uma elevada na pergunta. Se Foi ele muito sai, bom. parece que ele se ofendeu demais com ser banido de um púlpito e parece que ele estava mais firme no arado do que na rocha. É. Ele está firme no serviço. Já que eu estou fazendo, já que eu estou visto, eu estou. Se quando corta o serviço ele para de andar com Deus, né? Sim. Aí já mostra Imagina onde tá aí, o coração. os olhos de fogo de Deus, Deus dizendo, por que você parou de queimar? Por que você não me ama? Ah, Deus, o senhor tá ligado, os caras tiraram eu do púlpito, tocava e O senhor tudo, tá ministrava e desanimou, né? O que é que tem a ver na relação dele com Deus que homens interferiram e deram ou tiraram cargos? A relação com Deus está num lugar tão protegido que pouco importa o papel que você desempenha. Importa o quão fiel você é nesse papel. Mas não qual o papel, né? Se você sobe ou se você está lá embaixo, ministrando a Deus. Hugo, eu queria muito que você falasse sobre aquela questão. Teve uma vez que eu estive ministrando a respeito daquela... Uma palavra em hebraico ou grego que significa socorro. E Nossa, essa é boa. Essa também é boa demais. eu ouço as pregações, cara. Caramba, meu nome. Olha aí, que honra. Caraca, olha só. Mano, essa é... Essa é um salmo, é Davi. Aí, ó. Davi diz, é uma referência ao Espírito Santo, que em hebraico significa boetos. Nossa, eu ganhei essa Bíblia quando eu fui convertido. Eu tinha R$50, o Mark Schubert estava ministrando um ofertório na Poema, e eu pensei, e essa Bíblia custava 100, Estudo da Plenitude, uma Bíblia de estudo. E eu queimei por ofertar, mas era uma nota de 50. Eu falei, não posso ofertar. Me falta 50 para comprar a Bíblia. Eu já tenho 50. Que na conversão da época eram uns 500 para mim, né? Sensação térmica, a gente fala. É. Aí, o Mark ministrou o ofertório, eu falei, não. Falei, Deus, mas eu quero ofertar. Mas se eu tivesse R$2, eu poderia ofertar. Ou se eu tivesse 10, mas eu só tenho 50. Eu não posso ofertar. Só que eu queria participar do ofertório. Eu falei, não. Eu vou ter que ofertar. Não é pelo valor. Se eu tivesse R$1, eu levaria, Deus. Mas eu só tenho essa nota. E eu não vou trocar para ofertar. E eu ofertei meio assim, ó. Nossa, eu tava tão perto de ganhar essa Bíblia, que eu vou falar na história. E pus na caixa. Você não acredita, durante a adoração que eu tô lá adorando, o Schubert encosta a mão no meu peito e fala, o Senhor manda te dizer, eu vi a sua oferta de sacrifício. Nossa, eu caí no chão, pensei, tipo, zerei a vida. Porque eu ofertei para Deus ver, e Deus viu, e foi de sacrifício, porque eu fui até um pouco triste botar na caixa, porque eu não ia ter aquela Bíblia. E era a única Bíblia, não existia Strong, né? Tinha um Strong desse tamanho que custava R$1.000, ou seja... Tinha um trabalho também para... E essa Bíblia tinha algumas palavras-chave. Aí eu dei a oferta, na outra semana o Leandro me deu essa Bíblia. Olha aí. Eu ganhei, colhi a Bíblia, plantei e colhi a Bíblia. E alguma vez eu estava lendo a Bíblia e Espírito Santo, ela tem palavras-chave na raiz, né? Que é uma coisa mais profunda. Por exemplo, alegria em português é só alegria e felicidade, né? No grego, na raiz hilarotes, significa os olhos estão sorrindo e o coração está dançando. Nossa. Como é muito mais bonito. E várias outras. Larotes. Hilarotes. Hilarotes. É, várias outras, por exemplo, hipócrita. Hipócrita é rupócrites. Rupócrites era uma máscara, você sabe, que mudava um pouco o tom de voz para eles atuarem nas peças. Então, quando um grego lê hipócritas, é tipo uma ofensa mesmo, dizendo vocês são atores, vocês mudam a voz para... Então, o grego é mais rico, né? Por isso que eu queria... Eu vi isso quando eu vi a palavra... como que fala? Vocês sabem... Lucas... Esqueci o endereço. Olha pro Medina, não olha Lucas pra mim. 12:54. Lucas tempo? 12:54. Do tempo. Fala, você sabe olhar para o céu e ver que vai chover, sabe olhar para o céu e ver que vai fazer calor, que está vindo nuvens, que está vindo sol, mas vocês não conseguem discernir uma estação espiritual. Hipócritas. Sim. Aí o dia que eu fui ver a tradução de hipócritas falava falsos mascarados atores. Eu falei, isso aí mesmo. Que Atuantes. Que o grego era esse dispositivo, né? Que eles já entendem.
que eram exatamente isso daí que você disse. Então, por isso que eu queria, porque era mais profundo os significados. E algumas palavras você não escolhia, né? Cada folha de Bíblia tinha algumas chaves, por isso eu queria essa. Pô, E que uma legal vez, essa Bíblia aí. eu tenho ela até hoje. Como que é o nome? Estudo da Plenitude. E ela é melhor. Aí Davi estava num salmo e a palavra Espírito Santo, do Espírito de Deus, né? Falando sobre o Espírito de Deus. Em grego tem traduções, né? Como Paráclitos, Pneuma, que cada um tem seu significado. Mas no hebraico estava escrito Boetos, se referindo ao Espírito. E a tradução literal de Boetos era aquele que vem correndo mediante um grito de socorro. Uau. E eu era recém-convertido, queimando de vontade na cama de ver E era a pornografia. palavra Espírito? Era a palavra Espírito de Espírito. Nossa. Aquele que vem correndo... Mediante um pedido de socorro. Putz. Caramba. Aí tem essa história, já que eu comecei, né? Eu sendo tentado em pornografia, né? Uns 1 ano, 2 anos, sei lá, um tempo assim de conversão. Falando, Deus, eu não vou aguentar, eu vou ver pornografia. E eu tava assim, já indo, Deus, perdão, mas não vou aguentar. Já fui pro pecado pedindo perdão. Aquela coisa clássica dos crentes adolescentes, não só adolescente, né? Infelizmente, pornografia devasta um monte de gente, mas... E eu lembrei dessa palavra, eu falei, não, Deus, eu sou só uma menina, é uma coisa assim, mas se o Senhor vem correndo, tem que ser rápido. Correndo, que eu já tô indo pro pecado. E comecei a falar, Boetos. Aí dei uma música da Rachel, daquela Rachel Billman, que ela fala... Nossa, e comecei a falar Boetos. Ela fala Não é? Ela fica cantando esse instrumental com a boca. Nossa, aí eu comecei a falar Boetos e cravei na cama assim. Entrou um poder no quarto e me joguei da cama por querer. Pra, sei lá, ficar mais favorável a Deus, assim. Me joguei, comecei a orar. Nossa, fui tocado e também livre nesse dia. No lugar mais alto. Nenhuma palestra de malefícios da pornografia, porque não tem poder. Você fica lutando com argumento. Aí você vê um negócio e fala, não, eu não aguento. Aí você fala, não, mas faz mal. Não, mas Deus não gosta. É baixo, você tem que ficar lidando com o racional. Mas esse dia, esse toque do Boetos, só que eu não acreditei. Porque era aquele que vem correndo e eu tive a certeza, ele veio correndo, eu falei uma vez, já foi... Falei, Boetos, aí veio correndo até mim, assim. Foi realmente muito powerful. Mano. Com 16 anos ele sabia Boetos, mano. Nem poeta. Medina nasceu na igreja, tá aprendendo agora. Eu acho que na sua época não tinha essa Bíblia, Medina. Será que é isso, Eu cara? acho que era uma iniciativa nova dos teólogos que É fizeram... que não era eletrônica a vai Bíblia. ser Era papiro isso, ainda. Mano, vai ser isso. Não era eletrônica. Boetos. Ô Gu, demais, cara. Gente, e pra quem não sabe, o Gu Strumiela, ele é o nosso novo parceiro contratado do Hub Drops. Ele tá sabendo agora. Nesse momento. A cara dele é melhor que ele tá olhando. Eu não entendi o Drops, né? É que o Drops é uns episódios que nós fizemos nas férias. Nós fizemos em dezembro e janeiro. 2 vezes por semana saiu um episódio mais curto, que era ali de meia hora, 40 e poucos minutos, que era com um tema. Então a gente fazia assim, ó, com um tema específico. Assim, ó, tá? A Miri fez alguns, o Lê fez alguns. A gente recebeu alguns amigos que fez alguns e a gente tava falando, né? Cara, a gente precisa voltar com o Drops, a galera tá pedindo pra gente voltar com o Drops. O primeiro nome da lista que já veio foi o Gu. Falou, mano, o Gu tem que vir. Nós vem com uns temas, assim, vamos tal coisa. A gente grava 2, 3, 4 de uma frio, vez. né? Tá friozinho? Tá friozinho, Tá né? frio pra caramba. Que Alguém tem... avisa. Tá gostoso, tá gostoso. Alguém avisa o Bruno. Tá gostoso, Tá tá delícia, bom. tá delícia. Só pinguins. Cara, mas, então... Você aceita, Gu? Você aceita? É Assina claro. aqui, ó. Não, o Medina vai me arrumar o O cabelo. implante? Aí, ó. É a condição. Eu vou dar um toque no Kaiser. O Kaiser é legal, ele vai pagar meu implante. Obrigado, Kaiser. Mano, mas... Gu, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Obrigado, convite, Obrigado, man. tudo. Tem que foi muito voltar, a bom. gente vai estar no... Tem muita coisa pra frente ainda pra conversar, mas a gente vai estar junto aí, galera, nos drops da vida, e a gente vai bolar vários assuntos também, várias coisas que vem vindo. O Gu tem um raciocínio rápido pra caramba, né, cara? Vai metralhando, cara. Você vai fritando a cabeça, muito bom. Obrigado por ter vindo, mano. Bom que Valeu, deu certo. gente. Obrigado, Muita mano. luta, Obrigado mas vocês. deu certo. Nossa, foi. Não, Satanás se levantou. e hoje pra também. E no meio do episódio também, né? No meio do episódio também, parou tudo aqui, gente. Voltamos aqui no meio de tudo. Mas, Gu, obrigado, foi sensacional. Obrigado pelo teu Maravilhoso. coração. Valeu, Obrigado, mano. gente. Obrigado. Foi top.
É isso aí. Isso aí. Galera, tamo junto. Se inscreva nesse canal, Dê compartilhe like. com seus amigos, dê like e seja membro. Beijo no coração. Beijo. Boetos. Boetos.